Pode. Boa tarde, pessoal. Queria passar um recado rapidinho para o pessoal online, é que hoje, mesmo sendo feriado, a votação online vai acontecer normalmente. Então, a partir das 13 horas até as 13h30, as pessoas podem fazer a sua votação no nosso site. Obrigada. Tertúlia. Hoje, minha gente, meu boa tarde para todos. Nós temos aí no dia do trabalho, vamos trabalhar com a autodespriorização. Tá certo? Afinal de contas, vocês sabem, eu não tenho esse negócio de feriado, fim de semana, nem dia santo. De modo que vamos agir. Isso está dentro da autodiscernimentologia. A gente não sabe se a gente tem um pouco de discernimento, mas pelo menos a gente procura. Agora, o que é a autodespriorização? É o ato ou efeito de aconselhar, não dar prioridade para o melhor ou ideal nas automanifestações pensênicas. Com isso, ela trava o dinamismo da própria evolução consciencial e, consequentemente, piora o bem-estar pessoal dela. Agora, a inconsciência quanto às prioridades evolutivas, a negligência quanto aos objetivos principais da vida humana, o desinteresse quanto ao prioritário evolutivo. Agora, a ineficácia dos esforços pessoais em certos casos, né? A carência das catástrofes evolutivas, a priorização da forma contra o conteúdo. Agora, a falta da inteligência evolutiva no caso. E mais uma série de considerações dentro das logias, e nós falamos aqui no fim. A autopriorização mimética antievolutiva é condição doentia, infelizmente, das mais incontradícias, quer dizer, mais comuns, na existência intrafísica de milhões de cidadãos e cidadãs em todos os países. Você sabe priorizar satisfatoriamente as escolhas da vida diária? Algum setor de atuação pessoal ainda exigindo reajuste inteligente? Agora, nós queremos dizer que nesse verbete tem 31 logias e tem 3 máximas. Eu já dei as dicas para a Rosa, o que é, se quiser, o que é que pode fazer para aumentar. Quero chamar a atenção que na remissiologia tem 10 itens, sendo que tem 9 itens sobre priorização e prioridade, a priorologia. Esse aqui é o 10º verbete que nós estamos estudando com mais detalhes sobre prioridade. Eu considero que prioridade é uma das nossas falhas do nosso passado. Se a gente tivesse dado prioridade para o processo evolutivo, sabendo como hoje nós sabemos, através do curso intermissivo, o que é o melhor, o que dá a primazia, o que deve vir na frente, nós teríamos errado menos e a maioria de vocês não seria só pré-serenões, já seriam serenões, tá certo? Então eu considero prioridade como uma coisa séria. Agora, o pior da história da prioridade é o seguinte, prioridade de quê? Você tem que priorizar uma coisa que tenha valor, que seja de bastante discernimento, que tenha um processo evolutivo, que faça assistência para melhorar a evolução. Senão o que adianta? Então priorizar, por exemplo, o pior, isso é loucura, né? Não é por aí. Então é necessário que a pessoa tenha um pouco de lucidez para fazer a escolha daquilo que deve vir em primeiro lugar. Esse é o motivo da nossa insistência com os processos de prioridade. Vocês observam só, na remissiologia, tem o processo da prioridade evolutiva, a mega prioridade da pessoa, o objetivo prioritário, o princípio da prioridade compulsória, a prioridade da escrita, a ciência, priorologia, o trinômio, prioridade, desafio e autossuperação, e depois a verdade prioritária em si. Agora, junto com isso, tem a apriorismose, que no caso, até um certo ponto, é o contrário, mas que tem relação direta com o processo da prioridade. Agora, o que nós estamos vendo é o seguinte, se vocês pegarem todos esses verbetes, vocês vão ver que eles não são iguais, não. Parece crias, mas não são. Entendendo? São aproximações simples. Devido o quê? Devido à consciência que é poliédrica. Nós somos complexos. Isso aqui é a maior demonstração da complexidade da personalidade. Então, por exemplo, não adianta ficar igual a psicologia que estuda mais a mente da pessoa, que é aquilo que ela pensa dentro do cérebro. Isso não resolve. Não adianta nada estudar a parapsicologia que estuda 6, 10 fenômenos só e deixa o resto tudo de fora.
Entende? Eles não estudam, por exemplo, nem admitem o processo da projeção consciente. Não adianta nada também a ciência eletronáutica, materiológica que está aí, ficar apenas no grandão, mas não estuda a própria pessoa, a consciência. O que adianta isso? Vocês estão entendendo como é que falta prioridade na maioria das coisas? Então essa palavra prioridade devia ser seríssima. Eu, quando era já rapaz, já pensava em arranjar um local que devia chamar Prioriolândia. Para todo mundo só pensar em prioridade. Toda vez que tocasse, fazer para qualquer coisa. Não, isso é o mais importante. Isso é o essencial. Isso é o fundamental. É isso que deve ir em primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Então, hoje é autodespriorização. Isso aqui é muito sério. Para a pessoa pensar. Vocês olhem aí que vocês vão me dar razão com o tempo. Mas fala, professor, o que seria no caso de formação de uma dupla, o que seria uma prioridade? Uma pessoa formar uma dupla com quem precisa mais assistência? Eu tenho uma convicção sobre isso, e agora, eu nunca falei isso, nem no manual da dupla evolutiva. Mas hoje, como vocês aqui, eu estou abrindo o jogo e todas as coisas, eu sou obrigado a confessar uma coisa para vocês muito séria. Tudo na vida é um processo de cobaia, é a cobaiagem. Eu sou cobaia de vocês, vocês são minhas cobaias. Cobaias recíprocas. E outra coisa, na vida tudo é interassistencial. Então, na hora que eu falo o processo e criamos essa expressão e a técnica da dupla evolutiva, que é diferente do matrimônio, do casamento, nós vamos ver uma coisa. Manual da dupla evolutiva. Dupla evolutiva. Então, vai juntar duas consciências que uma vai ajudar a outra a evoluir. Então, veja, essa ajuda significa assistência. Agora, você tem que colocar na sua cabeça sempre o seguinte: eu estou evoluindo, as outras pessoas também. Se eu tenho que fazer mais processo de evolução, eu tenho que procurar uma pessoa que eu possa ajudar. Eu não vou casar com uma pessoa que vai me ajudar. Eu quero, em primeiro lugar, dentro da prioridade, a prioridade, eu vou escolher uma pessoa que eu possa ajudar. Todo mundo com quem eu tive relacionamento nessa vida, até comercial, essa coisa toda, foi tudo para ajudar. Eu olho tudo assistência. Agora, Uno observa. Veja a minha vida atual. Veja como é que ela foi. Olha a mulher que eu me enviuvei dela. Olha o Chico Xavier, o meu trabalho que eu fiz. O que é que foi? Olha só, tudo assistência. Então, o problema de dupla evolutiva, para mim, antes de mais nada, é um processo assistencial. Agora, assistencial de interassistencialidade. Um está ajudando o outro. É evolução. Se nós olharmos isso, nós vamos começar a entender o que é a autopriorização. Esse de hoje aqui é a autodespriorização. Que é o outro ângulo da história, mas para mostrar os vários ângulos, para a pessoa ver a complexidade dela mesma. Agora, é essa complexidade que não deixou a gente evoluir antes. Nós não nos tornamos seres anões porque nós somos complexos, nós somos complicadinhos. E todo mundo é assim. A evolução é isso. Esse negócio de princípio consciencial não foi criado para a simplificação. Evolução é a complexificação, não é a simplificação. Professor, mas existe um limite? Quer dizer, até quando a assistência é válida? Ela é válida até o ponto que a pessoa topa. A hora que ela não topa mais, você não pode ser cúmplice das coisas que estão erradas, que você já viu. Se você já viu aquilo que está mais evoluído, foi o que aconteceu, por exemplo, eu com o movimento espírita, eu com o Chico Xavier, eu com as coisas do espiritismo. A hora que eu vi, não, se eu continuar aqui, minha consciência não vai ficar em paz, porque eu estou sendo comparsa de um processo dogmático, de doutrinação, você está entendendo? E que não faz pesquisa, e que o povo não quer sair disso, eles estão estagnados. Virou doutrina isso, virou uma seita cristã. Eu não vou ficar com isso. Por quê? Não faz pesquisa, ninguém quer saber nada de moralidade, é só Allan Kardec e Jesus Cristo. Acabou. Isso é besteira, isso é barbativo, já era. Allan Kardec tem 150 anos já de superação de muita coisa. Você entendeu? Então, naquela hora, se eu continuasse, eu ia ser comparsa de um processo que eu não quero. Eu quero... Por isso que existe a maxi-dissidência. Eu fui um maxi-dissidente, bem evidente. Olha a lógica disso. Tem lógica ou não tem? Tudo baseado em fatos. Outra coisa, ontem nós fomos lá e fomos comemorar lá o meu jubileu de autorado, para dar esse negócio. Foram mais de 30 Parabéns. Pessoas, tinha 8 autores. Parabéns, eu não pude ir. Tinha 8 autores lá no meio. Valeu a pena.
Eu saí de lá 10 horas da noite. Você está entendendo? 10 e pouco. Agora, valeu com as coisas todas, as coisas que a gente viu. Outra coisa, apareceu uma porção lá de concierge, eu falei, ó, sinto muito, eu queria oferecer para vocês o jantar, mas vocês não comem nada. Não tem nada a ver com isso. Agora, tinha gente, inclusive, da minha época do livro. Eu vi tudo. Eu vi quando eu fui para lá e vi quando a gente voltou e vi durante também. Agora, eu aqui, já de dia, eu tinha percebido alguma das concierges. Agora, eu quero dizer para vocês por que eu fiz isso. Eu raramente coloco as minhas coisas na frente, mas hoje, como eu sou cobaia, eu tenho que estar mostrando. E eu tenho que dar certos exemplos. Nem sempre eu preciso dar os meus exemplos ruins, eu posso dar também aquele que deu certo. Foi o que eu tentei mostrar ontem. Agora, o enumerador chegou para mim assim, é bom você mostrar. Foi por isso que eu resolvi falar para vocês aqui. Que eu já tinha visto, fui lá na Mega Story, examinei, pedi até o livro, fui ver, constatar para ver se tinha minhas datas, está tudo lá. A 30/4/58, está lá, bonitinho. Foi quando eu já estava na comieira do livro, e eu é que datilografava o livro. E nós terminamos o livro mesmo, com as introduções do negócio, eu terminei no dia 23 de julho, que eu recebi a última mensagem lá com o André Luiz. Entende? 23 de julho. E ele foi registrado, está lá, copyright 1958, que ele foi publicado ainda em 58, foi bem antes do Natal, no segundo semestre. Entende? Agora, o que é interessante é isso, que está lá falando os negócios dos desencarnados, que foi o que eu recebi no dia 30/4/58. Foi ontem. Agora, eu de manhã lembrei disso, falei, bora, eu estou completando 50 anos, o primeiro livro que eu lancei. Agora, é importante, por exemplo, o Júlio, ele publicou o primeiro livro, que a gente ajudou, pôs muita força nele, Gasolina Azul, com 26 anos. Foi a data que eu fiz. Em 1958 eu tinha 26 anos, vocês estão entendendo? Então, eu já falei com o Júlio, Júlio, quando você tiver 76, como eu tenho, você tem que ter publicado pelo menos 45 livros. Baseado em fatos. Agora, veja, os meus livros, tem livro meu que vale por 28, né? Tem isso também para contar. Por exemplo, se for contar os livros do Chico Xavier com os meus, o Chico publicou 412 livros. Eu tenho até agora 45. Mas alguns meus valem 28 livros, só um. Se você for olhar o total que tem, porque o negócio é de texto, é de palavra. Hoje a computação mostra isso tudo como é que é. Dentro de um livro normal aí, você vai pegar o reurbanizado, você vale 28 desses pequenos. Pode olhar. Constata aí pelo computador, só a pessoa levar. Conta fatos? Nossa, fim de papo. Então nós temos que ponderar essas coisas todas. Agora, ontem valeu. Agora, tudo é um processo de quê? Prioridade. Agora, veja, eu tive, depois desse livro, que é o que eu estava falando ontem, lá, da Evolução de Dois Mundos, 2 anos depois eu tive infarto, trabalhar demais. Hoje eu já sei, já modero, já sei fazer as coisas. Que não é fácil esse... Você está entendendo? A consciência, se ela funciona muito forte, o corpo não aguenta, não. A matéria é inferior à consciência. A gente tem que pôr isso na cabeça. Eu com todo o meu macrosoma, 1 milhão de coisas, não adiantou nada, eu tive infarto. Agora, foi ótimo, porque me alertou, eu estou vivendo até hoje. E outra coisa, todo mundo que falou que eu ia viver 5, 10 anos no máximo, a gente já enterrou esse povo todo, já está tudo lá de lá. Já estão até assistindo as nossas aulas aqui como conscientes. Entende? Mudou tudo. Outra coisa, era uma junta de professores da própria faculdade. Você pensa bem o drama que eu criei. Todo mundo me conhecia. Eu trabalhava na escola e estudava. Desde que começou a escola, antes de eu ser estudante, eu já trabalhava lá dentro. Agora, veja, trabalhar na administração, negócio sério, sabia de tudo, laboratório, via que todo mundo crescer ali dentro e tal. Agora, até professor, eu mesmo já tinha indicado, olha só, tem um fulano que eu conheço, seria bom para eu colocar, tudo isso. Agora, na hora que eu estou me formando em medicina, lá dentro, todo mundo me conhecendo, me dá um infarto. Aí eles falam assim, não, mas o Valdo é esquisito, ele nunca teve trabalho para estudar. As pessoas, quando vão terminar a medicina, que é o seu caso, faz muita pressão em cima da pessoa. Mas essa pressão não podia dar infarto nele. Você está entendendo? Então, todo mundo começou a ficar com dó de mim.
Na formatura, fui eu e a Vânia Lopes Cansado, que era a filha do Nariz, aquele cara que em 38, na grande disputa do torneio aí de futebol internacional, o Nariz era um dos, sabe, grandes caras. Ele era meio esquerdo, não sei o quê. Agora, ele se formou em medicina e chegou a ser professor lá conosco. É o pai da Vânia. A Vânia teve poliomielite, sabe, paralisia infantil, e ela andava sempre com muleta. E ela se formou em psiquiatria, com opção de coisa, tudo isso conosco. Era a única mulher da minha turma. Então, no dia da formatura, quem recebeu mais palmada foi ela e eu. Ela, porque era mulher, era a única, fora de série, dando um exemplo daquilo lá. Era uma personalidade muito forte, ainda viva, ainda muito séria. Ela teve consultório lá em Ipanema, perto lá do meu, durante muito tempo. Mas agora, a outra coisa séria, é comigo. Aquelas palmadas, porque ela fala, esse cara vai morrer logo, coitado. Agora, você há de ver eu fazer essas piadas todas com o povo tudo lá. Falando bem claro. Vocês estão pensando que eu vou morrer, eu vou fazer força. Acho que vocês vão ter que me aguentar. Agora, veja, isso foi em 60, né? Ali já foi um Amorex, professor? Não, não foi bem Morex, não. Aquilo lá foi mais um aviso, né? Foi um acidente mesmo? Foi um aviso, porque a partir daquilo, eu fiz um levantamento e comecei, de 3 em 3 meses, a fazer viagem. Porque eu não podia ficar em Uberaba, porque era gente demais atrás de mim, cada assistência. Entende? Outra coisa, eu já estava com o processo de fazendo ambulatório, eu criei 9 ambulatórios. Agora, logo que eu me formei em seguida, eu comecei a atender na clínica gratuita, com meu nome, tudo bonitinho, tudo assentado, legalmente, e um monte de gente me ajudando, e não cobrava nada de ninguém. Na hora que você não cobra, então a pessoa que é a rica, ficava até sem jeito de aparecer lá, mas queria. Então eles aparecem. Depois, eles acabam ajudando o processo de assistência. Com isso, aquilo foi aumentando tudo, você está entendendo? Você veja bem, de 3 em 3 meses nós fazíamos uma distribuição, que é essa tipo Bolsa Família, esses troços e tal, com um monte de coisa, de comida, roupa, o diabo, a gente pagava até aluguel para os outros. Agora, chegou a mais de 17 mil pessoas de 3 em 3 meses. Você não vê, é uma cidade, bola. Tem um monte de cidade aqui no Paraná que tem 5 mil habitantes. Como é que é isso? 17 mil. Agora, nós temos foto disso, as revistas foram publicadas, foi até para o exterior, para a Europa, tudo, o trabalho que a gente fazia. Agora, tem que moderar, né? Maneirar. Foi o que eu fiz. E é por isso. Agora, eu fiquei com hipertensão desde aquele dia. Nunca mais. E outra coisa, por que é que eu tive infarto? Eu estava rodando lá, tinha trabalhado demais, nós tínhamos sessões públicas, que é um negócio, 4 vezes por semana, nas minhas coisas, fora o meu trabalho, como é que era. E as coisas estavam tudo engrenadas, e eu no fim do curso, e trabalhando em 2 lugares, e um monte de coisa, porque eu estava lá na odontologia e na medicina, que eram lugares diferentes. Agora, aquele monte de gente em cima da gente lá, centenas de pessoas todo dia, às vezes milhares. Sabe, conforme os eventos que a gente fazia, independente desse de distribuição, era um monte de gente. Agora, eu saía, estava até de jaleco, com meu material, sabe, tensiômetro, esse negócio, esfigmanômetro, uma opção de coisa comigo, remédio, às vezes que eu levava, uma coisa. E tinha vindo das casas de umas pessoas que eu tinha assistido lá perto desse bairro, que eu praticamente levei para frente. Quem colocou os primeiros 9 postos fui eu. Agora, começou a dar uma tempestade muito grande, eu, para fugir daquilo, peguei o material que estava comigo e comecei a correr no meio do mato para chegar em casa mais depressa. Arranjei um atalho. A hora que eu cheguei, eu comecei a falar, estou me dando infarto, dor, os negócios todos. Fui olhar, chamaram o médico, ele constatou, eu coloquei o negócio, saí da história. Mas a hipertensão, que nunca eu tinha tido, a minha pressão era tudo normal, aí eu comecei a pensar, bolas, estou igual a minha mãe. Vou caminhar para a mesma situação da minha mãe, que é o processo de vai ter hipertensão, problema, preciso de ver colesterol. Aí eu comecei a mudar a minha vida. De 3 em 3 meses eu saía de lá, porque se ficasse lá não adiantava nada. Então a gente ia para São Paulo, para o Rio, fazia pesquisa, estudava, recebia psicografia. Então, em 62, logo em seguida, eu comprei um apartamento em Ipanema, que a gente trabalhava lá. Então a gente ia de avião. E tinha um amigo meu que me ajudava muito,
que é o Otoniel. E ele, às vezes, pegava carro novo, grandão, e ele trazia a gente de Uberaba até o Rio. A gente passava por São Paulo, o Chico gostava, às vezes, de ir em livraria, a gente comprava livro com ele, aquele negócio todo. Fazia, então, a via sacra do trabalho, de 3 em 3 meses. Sabe como é que é? Aquilo me aliviou. Eu não tive mais nada assim sério. Agora, eu moderava também, deixei de carregar muito peso, essas coisas assim. Por isso que é que eu estou vivo. Agora, o melhor da história. Anos depois, alguns amigos meus ficaram interessados em estudar a minha história, que me conheciam desde lá de Uberaba, e fizeram um check-up para mim violento com 2 especialistas em Curitiba. Examinaram meu coração, não tem sinal nenhum de infarto, não tem nada de nada. Falei assim, bonitinho. O que vocês querem? Mas agora, o processo de hipertensão ninguém tirou. Entendeu? Agora, hoje eu tenho hipertensão, mas é moderada. Eu tomo um remédio que eu não tenho nada. Às vezes eu estou até com pressão baixa. Mas é porque a vida aqui também eu já não estou mais. Vocês pensam que eu tenho uma vida agitada? Não tem mais nada. Isso aqui é uma boa vida. Eu vivo uma boa vida total. Eu só trabalho com a enciclopédia, com vocês, dentro de casa, dentro de um condomínio. O que vocês querem? Não estou viajando mais? Eu nunca tive essa vida paradisíaca. Você está entendendo? Essa é a verdade da história. Por isso que é que eu acho que está me dando até... Um dia desse eu estava com 12,5 por 6,5. Eu nunca tive isso. Eu daqui a pouco falei assim, será que agora eu vou inverter? Em vez de ter hipertensão, vou ter hipo? Não é possível. Agora, veja, eu notava que eu estava assim, não, eu estou mais lento. Aí eu perguntei, Valdo, o que você tem? Tem alguma coisa? Eu fui olhar a pressão, estava assim, baixa. Para mim, isso é uma baixura total, você está entendendo? Nunca vi isso. Agora, não me prejudica, não. Hoje eu sei tudo como é que é. Uma outra coisa. Esses anos todos, vocês têm que lembrar que eu sempre debati as coisas, sempre falei. O povo mesmo já falou que eu sou verborrágico. Agora, então, você veja, uma das coisas que mais aumenta a pressão é a comunicação da fala. Vocês sabiam disso? Não. É o que aumenta a pressão. Uma outra coisa, o processo da intensificação da vida intelectual também aumenta a pressão. O EV não aumenta a pressão, professor? Não. O EV, ele sara tudo, né? Você melhora o processo de energia. Porque você descoincide. Energia consciencial não é estímulo nervoso. Uma coisa é estímulo nervoso. Estímulo nervoso. O que é estímulo nervoso? É o que o povo estuda, o materiológico. Não, há um impulso nervoso da célula. A energia consciencial não é isso. Entende? Nós não podemos confundir essas coisas. Está claro? Cláudio, o que você queria aí, Cláudio? Eu ia falar sobre a questão da dupla, mas aí já mudou o assunto. Ah, já? Está claro agora? Tá. Depois eu falo para ele. Tá bom. Valdo. Microfone ali. Pode falar, Eliel. Valdo, é o seguinte, dentro da autodespriorização, quer dizer, não ter a prioridade, como é que a gente lida com os fantasmas interconscienciais? O que você podia estar falando a respeito disso? Olha, todo mundo tem fantasma no armário. O processo é desarmar o armário. Está entendendo? Abrir as portas. Escancarar. Esse é o trabalho. Acabar com os fantasmas. Por exemplo, uma pessoa, ela às vezes tem assim um processo de orgulho, uma certa vaidade. Se ela expor o problema dela com a coisa toda pública, aquilo pega a razão de ser. Ela deixa de ter. Outra coisa, uma pessoa às vezes ela está muito ansiosa para alguma coisa que acontecer. Se ela pegar aquele processo da ansiedade e liquidar com o assunto, não, eu estou com isso assim, mas estou pouco ligando o que vai acontecer. Ela acaba com a ansiedade dela. Então, a vida, você tem que abortar os processos. Você está entendendo? Procurar lancetar o tumor antes que ele cresça muito. Enquanto ele está pequenininho. Você tira o carnicão, a raiz básica do tumor. Isso é que é o ideal no processo da vida. Seja do ponto de vista físico, moral, intelectual, do ponto de vista afetivo. Quanto mais se abortar os processos, melhor. Então, a priorização, ela ajuda a pessoa a fazer isso. Por exemplo, pergunta para você, Eliel, o que é que eu tenho de prioritário para
banir da minha vida? Qual é o banimento prioritário? Essa aí é uma pergunta cretiníssima e dificílima. O que eu tenho que banir? Agora, ó, não vai fazer igual aquela dona que eu falei isso, ela arranjou tudo quanto era amigo dela para banir. Mas não, o negócio é seu. Olha dentro de você, não fora. Banir da própria vida intraconsciencial. São as reações pessoais, não entende? Da pessoa. Mas tem alguém aí, tá? É você. Valdo, já comentaram com você do Heterocrítica, o livro selecionado? Já trouxeram aqui, eu já tinha separado até o livro lá. Então, para quem não sabe, é o foi bem eleito. Tá inabalável. Uma memória. O Wangari Maathai é uma queniana que ganhou o Prêmio Nobel de 2004. O que você podia comentar sobre isso? Olha, eu acho que é muito importante porque é uma pessoa que é a self-made woman. Então vale a pena estudar. E outra coisa, é memória, né? Eu sempre falei aqui para a gente estudar a biografia dos outros. E essa aí ainda está quente ainda, tem muita coisa sobre isso. Não é só esse livro, não. Se de ver depois as referências dela, as pessoas procurar na internet. Vale a pena ver isso. Eu acho que foi muito bem escolhida, a seleção está boa. Essa turma deve ter gente inteligente no meio. Tem uns 50, né? Tem uns 50, né? É a primeira vez no Heterocrítica que sai um livro de biografia. Pois é, isso é bom, isso é bom. Eu gostei muito. Agora, a biografia dela também é fora de série, né? Ela me faz lembrar muito a Helen Keller. Helen Keller, lembra? É um negócio sério. Vale a pena. Tem mulheres, gente, que são fora de série. Quem me perdoa os homens? Professor. Mas as mulheres são fora de série. Tem mulheres fora de série. Professor. Por incrível que pareça. Não, isso eu tenho que falar por causa dos homens. Né? Agora, eu posso falar o contrário. Por incrível que pareça, me perdoa as mulheres, mas tem homens fora de série, homens geniais. É tanto que são chamados de gênios. Né? É isso. Fiz as pazes, reconciliei a tropa. Entende? Então, o Exército está em paz junto com a Aeronáutica e a Marinha. Tá certo? Gente, eu vou aproveitar só uns minutinhos aqui para responder umas coisinhas. Gostaria de saber a respeito do chakra Kundalini, seu potencial energético, sua função e qual a melhor forma de desenvolver. Relação com a sexualidade, como funciona a sexualidade cosmoética. Olha, isso aqui você está mexendo com um processo que o Freud, no século passado, andou trabalhando de tudo quanto é jeito, sem falar em Kundalini. Mas então, veja bem, como o problema de sexo é uma coisa séria na vida das pessoas. Agora, o que é a Kundalini? A Kundalini nada mais é do que o chakra, no caso, sexual. Então, isso é importante. Mas, há milênios eles estudam esse processo de Kundalini no Oriente, com essa coisa toda, mas eles não falam na pré-Kundalini. Quem criou essa palavra pré-Kundalini foi até eu, para examinar esse negócio. Outra coisa, trabalha com sexo, trabalha com Kundalini, faz esse negócio todo, mas eles também não estudam o desacerto. Então, essas duas coisas eu acho importantíssimo a gente falar, junto com uma terceira, que é a paragenética. Então, junto com a Kundalini, a pessoa seria bom estudar, isso que eu recomendo aí para o nosso amigo aí que perguntou, a pré-Kundalini, que é que nós falamos, tem nos meus livros que eu explico isso. E o problema, por exemplo, da evolução em si, com o processo da sexualidade, e o que é que deriva disso, o que vem junto, principalmente, com o processo da desassedialidade. Porque sexo é um negócio que faz muita coisa pirar. Uma das coisas que mais piram os outros é o problema do sexo. E outra coisa muito séria, a consciência em si, ela não tem sexo. Sexo é um processo para a evolução do homem, da vida humana, o processo da reprodução, o problema da perpetuação da espécie. Mas agora, a consciência em si, ela não tem sexo. A maioria aqui, ó, todo mundo aqui, ó, já foi homem, já foi mulher. E não adianta falar, não adianta defender seu sexo, seu gênero, que isso é besteira. Então, muita gente que vai defender processo de higiene e sexo está perdendo tempo, porque está na superfície nas coisas. Segundo aqui o negócio, não está sabendo fazer a prioridade das coisas, segundo o tema de hoje. De modo que o problema da sexualidade tem relação com o processo moral, com o processo ético. Você veja bem o problema dos prostitutos e das prostitutas que tem por aí afora, e o que é que isso não
acarreta de tudo quanto é jeito. Ainda agora, recentemente, aquele caso daquele homem que conservou a filha durante anos e anos e teve 7 filhos com ela. Vocês querem coisa pior do que isso? Outra coisa de sexo muito sério, o ciúme, por exemplo, que deve ter acometido aí nesse casal que eles estão sendo acusados aí de ter matado uma filha. Eu não sei se eles mataram, se isso é real. Ontem ainda ouvi ainda o advogado defendendo que, com todos esses detalhes da polícia técnica, o Brasil nunca teve uma polícia técnica tão grande, nunca teve também um instituto tão avançado de médico legal e um instituto de criminalística tão sério como hoje. No entanto, está lá o advogado falando, tem uma porção de lacuna dos processos que fizeram, um milhão de coisas. Então, veja, isso tudo é um processo sexual aí. Se foi o problema do casal, deve ter culpa do processo da madrasta, que não é uma boa drasta. Então, eles estão chamando que é uma madrasta. Mas, às vezes, não é. É preciso examinar isso com calma. Agora, veja, a imprensa, as pessoas, as instituições, tudo já acusaram. E o próprio advogado estava falando que a própria polícia estava insinuando, desde o início, que o casal é que era o culpado. Então, eles estão com apriorismo. A priorismose é uma das coisas que a gente mais combate por aí. Nós não podemos ter apriorismo para fazer uma pesquisa. Como é que nós ficamos com isso? A priorismose, vocês olham na remissologia, que é o número 01, é da parapatologia, isso é nosográfico. Está aí no nosso verbete de hoje. Então, nós vamos examinar nessa questão, então, na questão, por exemplo, na questão de madrasta, o povo deve estar pensando que é o seguinte, quando tem uma madrasta e tem uma filha, que é filha de outra mãe, quase sempre a madrasta vai ter problema, que é o processo do ciúme. Tem gente que tem ciúme da mosca que chega para pousar no nariz do marido. Quer dizer, essas coisas todas existem e isso é processo sexual. Então, os hormônios movimentam demais o problema. Vocês olham na questão sexual e a questão da Kundalini hoje, como é importante esse problema, por exemplo, aí da ficação, ficar com. Quanta menina aí que não sabe nada de sexo vai ficar com o cara, deita com ele, arranja gravidez, cria um problema, um negócio que ninguém está esperando. Esses condomínios estão cheios de gente lá no Rio, eu estudei muitos casos e acompanhei com o negócio. Aborto é condenado, milhões de coisas estão por aí. Como é que fica isso? Então vocês vejam o problema de sexo como é sério. Agora, na questão de Kundalini, o que é que eu peço para a pessoa sempre quando ela quer estudar isso? É examinar, dentro do seu processo, do estado vibracional, se há algum problema que mexa com o umbilico chakra. Do umbilico chakra com o processo de sexo chakra, a coisa estão tudo junto. Se tem algum boi na linha, tem alguma coisa, tem goteira no assunto. É bom, então, a pessoa pensar bem, quando ela mexer no estado vibracional, que o negócio está mexendo nos Países Baixos. Países Baixos é um problema aí no caso. Tá certo? Na fatologia, na sexta linha de cima para baixo, ineficácia dos esforços pessoais. Porque, apesar dos grandes esforços, suar sangue, igual o professor diz, a pessoa ainda assim não consegue o que pretendia. Faltou ainda alguma experiência, habilidade, ou aquilo não era para a pessoa no atual nível evolutivo dela. Olha, o problema é todo o seguinte, há esforços que a pessoa faz, mas ela dispersa os esforços. Aquilo, ela não obtém os resultados que ela precisava. Por quê? Faltou prioridade, faltou disciplina, faltou organização. Uma pessoa que faz muito esforço não quer dizer que ela esteja correta. O problema é fazer esforço correto, o melhor dentro daquele contexto, naquele momento evolutivo. Então, é muito importante ver qual a qualidade dos meus esforços. Eu estou correto? Tudo na vida tem técnica. Olha o meu dedão no nariz da pessoa que perguntou. Olha aqui, ó. O dedão aqui. Tudo na vida tem técnica. Você já examinou a técnica daquilo que você está fazendo, que pode estar criando problema para você, dos seus esforços? Até o sexo que eu falei aqui hoje, tem técnica para o sexo. Tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo de sexo, qualquer coisa tem técnica. Para comer, tem técnica. Para pensar, tem técnica. Para pensionizar, nós vivemos falando aqui sobre a retilinearidade do pensamento. Só eu uso aqui, nos verbetes que eu trago para vocês, mais ou menos mais de 300 técnicas. A maioria delas não tem na internet. Por exemplo, a técnica da Invex. Como é que é isso? É um negócio sério para se pensar. Agora, ó, eu estava falando ali com a Rosa, que eu vou fazer a técnica da siesta, que é a técnica da soneca, depois do almoço. Toda a técnica que eu tenho sobre isso para ajudar, porque tem certas pessoas que estão me pedindo. Eu já me referi nisso a vários verbetes, inclusive naquele, o turno mental somático. Mas agora não, eu vou especificar
como é a técnica da soneca, o que ela tem de bom, o que tem que pode criar problema. Tem gente que pensa que vai fazer uma siesta e fica igual certos europeus. Por exemplo, na Itália mesmo eu vi isso. O cara então vai, em vez de ele ficar lá meia hora, 50 minutos, não, ele fica 5 horas. Isso é a siesta da vovozinha, não é a siesta. Então temos que olhar. Então esse negócio é para ver o problema de esforço. Agora, a siesta, por exemplo, ela é muito importante para quem trabalha demais e para quem já chegou, por exemplo, depois da meia-idade, ou que está na terceira idade, 65 anos. Isso é muito importante. E uma coisa muito séria, se a pessoa tem uma vida intelectual muito intensa, a siesta ajuda demais a clarear o processo da lucidez dos pensamentos. Vale a pena. Eu sempre que posso, vocês sabem, lá no Turno Mental Somático, vocês vão ver que tem o meu progresso de siesta. Agora, eu hoje, do jeito que eu sou, se eu deitar aí e dormir, eu posso dormir profundamente em 15, 20 minutos. Eu recupero tudo que eu tinha, do jeito que eu estou novinho em folha, 0 quilômetro, praticamente virgem. Agora aqui, favor analisar a tecnologia, a ausência da técnica do detalhismo. Isso aqui, eu acho que é de ontem ou é de hoje? É de hoje? Vamos olhar. É de ontem, né? A técnica do detalhismo, a ausência da técnica do detalhismo. Favor analisar, tá certo? Então o problema todo é o seguinte, que eu quero dizer. O detalhismo é o processo da gente ver os detalhes de tudo quanto é coisa que nós temos na vida. Se você começar a examinar a técnica do detalhismo, ela começa a afetar tudo na sua vida. Mas isso não pode criar uma paranoia. Agora, é o detalhismo que vai levar você, quando você tem um pouco mais de lucidez, para aquilo que nós chamamos de exaustividade. Você vai esgotar as possibilidades evolutivas daquilo que você faz. Com isso, você vai se sentir melhor, você vai ter melhores qualidades dos produtos dos seus esforços. Então, você vai ter uma saldo de ficha evolutivo inevitavelmente. Agora, detalhe, como é que você vai, nessa vida nossa hoje, que é tão complexa, tão cheia de requisições, onde a gente tem milhares de estímulos diários, que não havia, por exemplo, na Antiguidade, nada disso, na Idade Média. Hoje a vida, ela é extremamente devastadora em matéria de estímulos. Então, se você não olhar os detalhes desses estímulos, você está no buraco. Só o rolo compressor das inutilidades que estão presentes por toda parte vão liquidar com todos os seus esforços. Então é necessário ver o detalhe. Detalhe de tudo, como é que é. E dispensar aquilo que não presta. É muita gente, observem bem, que tem uma série de penduricados que ela não precisa de ter na vida. Eu não estou falando penduricado só de roupa, não, é de tudo. É no escritório, é em casa, naquilo que ela fala, naquilo que ela estuda. Outra coisa, ela não tem ainda prioridade, por exemplo, para ver os seus hobbies, os seus períodos de horas livres. Ela vai ao clube, só arranja besteira de alguma coisa, ou vai beber, ou acaba com ela. Isso é besteira. O detalhe, por exemplo, de conservar a própria saúde, tem muita coisa nesse sentido. Então, o problema de detalhismo, ele tem que afetar isso tudo. Agora, nós que estamos estudando a consciência, precisamos de ver isso tudo do ponto de vista intelectual, levando tudo para o mental soma, cosmoética, prioridade e evolução. Não tem outro jeito. Você sabe como é a sua aparência quando projetada? Existe uma aparência predominante? Olha, eu quero dizer para esse meu amigo que eu sei quando eu me projeto. Eu até explico isso lá no Projeções da Consciência, que é o livro que eu falei sobre o negócio de pijama. Você encontra muitos pijamudos fora do corpo. Mas eu não. Eu tenho consciência. Quando eu tenho lucidez fora do corpo, eu sei como eu quero. E eu sei transfigurar o psicossoma. Eu já expliquei isso, como é que é. De modo que, outra coisa, quando aparece muito uma pessoa que parece muito comigo, assim, ele é mais bonito. Ele tem um pouco de cabelo, etc. Eu sou um cara feio perante ele. Agora, ele é bem arrumadinho, mas ele se parece comigo. Então o povo confunde essa consciência, que é um amparador, comigo. Ele me ajuda demais. Ele é meu amigo, muito tempo. Agora, aula anterior, antiqueixa. Tem uma queixa. A de não poder assistir a essas maravilhosas aulas, conversa fiada. Aulas de tertúlia, ao vivo aí, com todo sentido, é o campo energético, mas me contento com um monitor de 19 polegadas. Tá bom, né? Tá bom.
Autopriorização. Reservei o horário das 12h30 até as 14h30, 100 clientes de massagem, priorizando assim minha mega tertúlia. Quer dizer que eu estava fazendo massagem no mega dele. Quer dizer, né, o mental soma dele. Energias positivas para tudo. É uma senhora que está falando isso. Agora, quem escreveu aqui falou que achou engraçado, não é isso? É. Agora, o caso todo é o seguinte. Essa pessoa, nós mandamos aí uma saudação energética daquelas arrasa quarteirão com um beijo cósmico na testa. Isso é o máximo que eu posso dar em matéria de energia, não é? Um beijo cósmico na testa. E energia arrasa quarteirão. Acho que é o máximo, né? Dê a exaustividade possível nesse momento. Né? Não, mas estamos com você e não abrimos, tá certo? Olha o dedão no seu nariz. Quem é que está aí? Pode falar. Sr. Valdo, minha pergunta está baseada na fatologia. Penúltima frase. O fato de existir sempre a melhor técnica para o desempenho pessoal. É, que eu acabei de falar, né? Eu quero entender o seguinte. Às vezes eu tenho um planejamento, eu ajo, e eu só visualizo algum aspecto que eu deveria ter considerado antes de agir, depois do que eu faço. Nem sempre isso acontece, mas às vezes ocorre. Falta reflexão. Isso eu quero saber como é que eu corrijo. É só Falta reflexão? De reflexão, você tem que refletir antes. Lembre-se, olha aqui. Primeira pessoa pensa. Segunda ela fala. Terceira ela age. Não coloca ação antes de pensar, nem antes de falar. O falar aí no caso, quando é que aquilo funciona mais? É na hora que a pessoa tem dúvida. Então ela arranja uma interlocução. Vai falar com quem entende. Faça uma consulta. Entendeu? Então, ó, são três condições diferentes e uma depois da outra. É que eu tenho notado a falha mesmo, eu já adotei esse processo, refleti, escrevo muito e tal. Mas ainda noto que às vezes eu visualizo, tenho a visão de conjunto só depois que eu agi. Está faltando alguma coisa que eu não estou pescando o que é, entende? Então a primeira coisa é a seguinte. Vê da última vez como é que você teve a visão de conjunto depois que passou. O que determinou isso? É um fator desencadeante que está. É esse que você tem que. Esse está bloqueado. Você tem que identificar e fazer com que ele funcione antes de você agir. Agora, veja pelo seu exemplo. Não adianta estudar fora, é você. Olha a última vez o que aconteceu. Por que aconteceu? Isso você só viu depois. Às vezes pode ser aquilo que eu falei, um detalhe, tá? Um detalhe à toa. Você não está levando em consideração. A primeira coisa que eu geralmente recomendo num caso desse, que às vezes dá certo, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas você examinar. Antes disso, você olha se o fator desencadeante não é um processo interassistencial que está faltando. Pensa no outro. Pensa no terceiro. Às vezes é importante. Você está vendo, né? Tem lógica nisso, não tem? Pois é. É o processo Professor, aí racional. Aqui, ó. Aqui. Quando eu estava chegando, eu ouvi o senhor falar sobre não cobrar e que aí as pessoas ricas acabavam doando. Eu gostaria de entender isso um pouco. Pode não, repetir? Lembra? Porque eu não cobrava nada de ninguém. Presta atenção. A minha intenção era essa, sempre foi. Eu aprendi isso com meu pai, desde que eu tinha vindo de Monte Carmelo para ir para Uberaba. Agora, o que é que se passa? Devido a eu não cobrar nada para ninguém, vinham aqueles que eram bem abonados, de São Paulo, gente do interior, fazendeiro, aquele negócio todo, que eram do movimento espírita, está entendendo? E queria, como eu não recebia, não tinha honorário para eles pagarem, não tinha nada, o cara ficava frustrado. Então o que eu falava? Não, ajuda a instituição. Aí eles vinham e ajudavam a instituição, você está entendendo? Com isso, nós fomos aumentando. Agora, tem casos, né, assim, esporádicos, difíceis, né? Me deram piano, Vemaguete, a primeira que foi construída no Brasil, o processo do homem lá que entrou com 26 reses, leitões de tudo quanto é jeito, pequeno, grande, magro, pintado. Você está entendendo? Né? Essas coisas todas, eles levavam, que isso aí do interior é muito comum. Entende? O cara tem muito daquilo, ele quer ajudar. Não, já que você está ajudando, está aí. Então, eu sempre canalizava aquilo. Agora, quando a pessoa queria ajudar e que tinha dinheiro, por exemplo, ela é de São Paulo, então eu falava assim, ó, seria bom você comprar para mim leite em pó, que a minha meninada está precisando muito disso.
Outra hora, eu estou precisando do remédio tal aqui, que é quase sempre processo de vitamina, opção do corpo para dar para as crianças. Outra hora, era o remédio para das dias aéreas superiores, que é a hora que eu via que começava a dar a chuva, aquele povo todo naqueles casebres, aquelas casas, tudo de qualquer maneira, eu falei, pronto, nós estamos perdidos. Então aí eu precisava ter um monte de remédio para isso. Inclusive, na ocasião, a gente usava muito os antitussígenos, aquele negócio todo. Então, a pessoa trazia uma farmácia daquilo para mim. Isso ajudava demais. Eu nunca queria nada para mim. Eu falei assim, para mim eu tenho tudo. Eu não preciso de nada. O problema é aqui, o povo precisa. E a instituição também precisa. Com isso, aquilo ampliava. Entende? Agora, de vez em quando, faltava recurso, a gente tinha que entrar na história, dar um jeito. A minha farmácia tinha que estar sempre em dia. E outra coisa, eu tinha um serviço meteorológico particular, meu, né? Para ver quando é que o tempo ia mudar, aquelas coisas todas, porque já sabia que no outro dia, aquela meninada com problema, fora a cachorrada e os gatos. Então era um problemão. Tinha que estar atendendo. Você está entendendo? É esse que é o processo. Agora, a assistência, desde que você faz, que a intenção é boa, há uma opção de coisa que vem para você. Há um afluxo de benefício, de assistência. Todo mundo que dá 5 recebe 10. É um processo de tempo, é só urubu-servar. Mas tem que urubu-servar. Quer dizer, tem que seguir, observar, para a pessoa ver com toda a isenção a justiça do processo assistencial. Isso existe. Uma coisa, se a pessoa fez mal, ela vai ter um revertério negativo. Se ela fez bem, ela vai ter um retorno positivo. Isso é a regra que eu vivo falando minha vida inteira, e é um fato. E outra coisa, a pessoa tem que se acostumar com o processo das vicissitudes, dos percalços, das tragédias, das loucuras, porque não tem jeito. Por exemplo, agora com o online, o pedido de TENEPS, eles dobraram. Eu estou com mais material. Agora, eu sei pelo seguinte, que eu tenho um total lá. A hora que aquilo fica cheio, eu já coloco para depois aquilo ser cremado. E eu tinha um tempo. O tempo agora encurtou, está só pela metade, já encheu tudo. Enche tudo. Você está entendendo como é que é? Isso depois do online. Porque eu não respondo aqui TENEPS por aqui. Aqui o nosso problema é de estudo, é a parte intelectual, mental somática. Então a pessoa manda pelo correio. Nós estamos recebendo muito material nesse sentido. Muitas pessoas reclamam que não conseguem manter as prioridades evolutivas no cotidiano devido à quantidade de afazeres. Como sair dessa? Olha, isso é bobagem. Isso aí mostra que a pessoa é imatura, inexperiente e desorganizada. Ela precisa ter mais disciplina. Organize-se e você vai melhorar. Organize-se. Eu tenho até uma listagem que foi feita por um cara anônimo, que depois eu também trabalhei aquilo, dei até em cursos meus, que chama Organize-se, para a pessoa ver as pequenas coisas. Você chegou numa sala, acendeu a luz, apague depois, quando você sair. Você sujou alguma coisa, limpe imediato. Tem lá embaixo, quem quiser, só olhar, que tem no meu quadro lá, Organize-se. Isso é muito importante. No caso aqui do nosso amigo que está perguntando, seria bom ele ver o Organize-se. Uma outra coisa, não ficar enfurnado dentro do próprio quarto, mas sair para o mundo, organizar-se com o processo da, vamos dizer, variabilidade. A pessoa não ficar numa coisa só, mas ela variar o que ela faz para ela poder funcionar melhor. Isso às vezes é muito importante. Então, todo mundo que está preso a processo de computador, de vez em quando deve sair do autismo da computação e fazer outras coisas, inclusive exercício físico, uma opção de coisa, para não criar as doenças de computador. Hoje em dia, dentro da patologia, já existe uma série de doenças devido à cibernética, à informática. O senhor poderia explicar um pouco mais o Manual Pessoal de Prioridade, MPP, na última linha da fatologia? O Manual Pessoal de Prioridades é o seguinte, é aquele manual que com o tempo a pessoa faz, para ver o que é que falta para fazer. Eu, por exemplo, eu tenho o meu manual, faz mais ou menos 60 anos, e aqui, o meu está aqui. Esse meu manual de prioridades, hoje, está aqui com o nome. Esse aqui está sem digitar, a maioria está na mão, porque eu já estive mexendo tanto. São as pendências 2008. Por exemplo, eu posso falar aqui, você está até aí. Um carro elétrico depois dos pontilhões testados. Está aqui, que esse está dentro das minhas coisas. Que eu penso muito nisso aqui.
Vocês sabem que uma vez quiser me dar o carro elétrico, eu substituí pelos os dicionários. E hoje eu quero dizer para vocês que nós já estamos com 5.050 dicionários, tá? Mas, ó, estamos na metade, porque o plano nosso aqui é chegar a 10 mil selecionados. Né? Agora, outra coisa. As minhas coisas que eu tenho que fazer aqui, nos meus negócios aí, das prioridades. Digitar todos os livros na enciclopédia até 2011. Está aqui, a minha lista. Cada um tem a sua. Enciclopédia, um mínimo de 2.000 verbetes até 2011. Fazer numerações horizontais com ampliação constante, que é um dos negócios que estava me faltando. Já faz alguns meses que eu estou trabalhando nisso. Esteira, evitar depois dos 30 graus Celsius, por causa da minha idade. Isso não é bom para mim. Eu até diminuí o meu período, e outra coisa, até os meus banhos estão me criando problema, porque eu faço banho atlético, é um processo, eu não posso exceder nisso. Agora, neoverbetes pronto, mínimo de 45. Eu estou com 110 no dia de hoje. Agora, 700 experimentos, português, inglês e espanhol, colocar na internet e revisão. Nós estamos fazendo isso há algum tempo, mas agora, isso aí, houve uma interferência, porque eles pediram para mexer com projeciologia antes, o Everton está até trabalhando com isso. Agora, verbete dos colaboradores, eu quero colocar 200, eu devo ter uns 100 comigo, mas eu só vou fazer isso depois que chegar no tertuliário. Mas isso é pessoal de prioridade minha. E o resto, tem mais um monte de coisa aqui. Sabe? Eu estou dando aqui a metade que está escrito. Esse é o meu manual pessoal de prioridade, cada um tem o seu. Ele anda junto do meu cuore sinistro, que é o coração canhoto que está aqui. Só para eu não esquecer, junto das coisas para escrever. Tem até umas coisas que às vezes eu escrevo, conforme o dia, a coisa nova. Aqui tem. Eu não sei se eu posso ler alguma coisa dessa. Mas alguma coisa a gente pode aqui. Aqui, ó, está falando aqui o meu negócio do check-up, que eu falei com você. Eu quero ver o problema, fazer o hemograma, está escrito aqui. Abril 2008, está escrito aqui. Está entendendo? Exame de sangue, check-up. Fazer em maio. Está escrito aqui. Então, por aí vocês vejam, eu olho tudo. Uma outra coisa, tertuliário 2008. Eu já escrevi isso já faz algum tempo, está escrito aqui também. Agora, mega complexo cultural holoteca. A gente está trabalhando no negócio, tem uma opção de coisa andando. Vila Consciência, também está. Isso tudo é meu manual, prioridade. Cada um tem o seu. Qualquer hora eu vou olhar o bolso, não precisa ver no seu bolso o que tem. Para ver se vocês estão seguindo isso correto. Eu acho que com isso eu respondi lá o nosso amigo que perguntou. Tá certo? Professor, pode falar. Gostaria que falasse um pouco na patologia, na quinta linha, a carência das catarses evolutivas. Poderia dar exemplo? Deixa eu ver onde é que está isso. Na quinta linha. A carência das catarses evolutivas. Sim, o que você quer saber? Queria entender um pouco mais. Você sabe o que é catarse direitinho, sabe? É a hora que a pessoa fica sabendo alguma coisa que ela faz uma reciclagem no tapa. É como se fosse uma cirurgia moral, cosmoética, intraconsciencial nela. Isso é que é a catarse, tá certo? Agora, tem muita gente que está precisando de fazer catarse e que não enfrenta. São as pessoas que não abrem o jogo, que não abrem o peito, que não faz a autoconfrontação. Quer dizer, a confrontação consigo mesmo. Essas catarses mais sérias, essa da carência, é da própria pessoa, intimamente. Então, ela tem que dar um jeito de renovar isso. O que é que falta para você enfrentar você mesmo? Uma boa coisa é fazer os cursos da conscienciometria aí. Eu participo do recinto. Pois é, esse aí é por aí que a pessoa vai chegar lá. Agora, tem que acabar com essa carência das catarses. Entende? Nós todos aqui estamos caminhando para isso, mas tem pouca gente que ainda já está vivendo sem carência de catarse, né? A maioria ainda tem alguma coisa. Falta um polimentozinho, entende? Alguma coisa está faltando. Professor, na 8ª linha, retrosinapses. Como abortar algumas sinapses patológicas? Você já vê que está anacrônico, não condiz mais. A pessoa tem que ver aquilo que ela já veio com as ideias inatas. Desde a infância, por exemplo, você às vezes criou alguma ideia com você e você não mudou aquilo. É o chamado mito, é o folclore, é a simpatia que a pessoa arranja por alguma coisa, mania pessoal. Isso tem que acabar, né? Isso cria verdadeiras síndromes dentro do processo
psiquiátrico. Então a pessoa tem que eliminar esse problema. Essas que são as retrosinapses. São sinapses do passado que a gente tem que anular. Deixar aquilo dormente, arranjar as neosinapses. E o ideal, arranjar neo-para-sinapses, quer dizer, de parapsiquismo. Com o estado vibracional, a pessoa chega nisso. Ela vê tudo isso. Essa é a solução do estado vibracional. E está avaliando os pensenes periodicamente para identificar. Uma outra coisa, eu queria perguntar, o Geraldo está por aqui? Aqui, ó, a Beth é a segunda na sua frente. Eu quero te apresentar a Beth, lá o Geraldo. Ele precisa falar umas coisas com você, que ele quer estudar mais um ano de vida técnica. E você hoje é o meu ponto de referência. Ela é o meu ano, mais um ano de vida. Dá um banho de loja nele, que não, entende? Vai ser bom. E eu não te conhecia bem, você não conhece ele também, né? Então é bom vocês se entenderem. É duro, né, a gente apresentar um pouco que já teve tanta experiência do passado, mas que não tem retrocognição. Todo dia a gente tem que fazer retrocognição. É um problema isso aí. Outra coisa, estão sentados aí, ó, com uma pessoa no meio só. Veja, está tudo junto. Isso é a vida. Você está vendo como é que vocês são? O que nós vamos fazer? A vida é assim. Mais fácil. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o choque entre as prioridades familiares e as prioridades evolutivas. O problema todo é o seguinte, familiar, prioridade familiar. Isso está acima, em primeiro lugar, e prioritário em relação às outras prioridades. Por quê? Na família você tem um débito, você tem uma dívida que você tem que assentar, ou pelo menos se harmonizar com essa turma. Se tem alguma coisa que não está harmonizada, tem que procurar primeiro harmonizar, senão está danado. Até chegar um ponto que você libera tudo. Chega num ponto que você dá os suplementos, os pós-fácios, o algo mais. Você dá o upgrade para o processo da família, porque tudo que tinha que fazer você já fez. Na minha idade, por exemplo, vocês viram, vieram meus parentes aí, de uma hora para outra. Tudo que tinha já está feito. Você está entendendo? Agora, isso já faz muitos anos, né? Não foi agora, depois dos 70 que isso aconteceu, já vem há muitos anos. Então, uma pessoa, quando chegar na meia idade, ela já deve ter equilibrado tudo o processo da família dela. Se não equilibrou, tem alguma coisa. Isso aí implica em pé de meia, implica em não deixar rastro negativo, implica em não ter dependentes que a pessoa desprezou. Nós não podemos desprezar dependentes. Presta atenção no que eu estou falando, é um negócio seríssimo. Isso aí é conversa do transmentor. Não se despreza dependentes. Você tem que assistir. Olha bem. Hoje está com a mania aqui da turma da gatologia, né? Então arranja gato. Não pode desprezar o gato que você admitiu. Afinal de contas, isso é uma adoção igual a gente. É um princípio consciencial igual aos outros. Então como é que você faz com os gatinhos? Olha o dedão no nariz. É dentro? É. Qualquer coisa você apela para a Laura, né? Toma que o filho é teu. É isso? Mas o que tem de gente com gato que trata de você e pede para eu procurar a pessoa aqui na comunidade? Tem, não, mas muitos é porque acharam na frente do carro. Tem muita coisa disso, né? Muita gente achou, a turma fica com pena. Que aqui tem gato demais, tem cachorro demais, tem passarinho demais, tem inseto demais, tem consciência demais. Tem consciência demais? Tem. Mas falta consciência de menos. Né? Isso falta de menos, né? Consciência de menos. Tem muita consciência, mas falta consciência, tá certo? Pode falar. Em relação ao processo das madrastas, né? Que é esse tema aí, qual a relação multidimensional que a gente pode fazer das madrastas? Eu tenho madrasta em cima e madrasta do lado, né? Porque eu, no caso, tenho uma filha, mas não tenho a dupla, né? Eu acho que o processo aí de haver tanto divórcio hoje, o povo casar 10 vezes, tipo Elizabeth Taylor, isso cria um problema terrível, né, para todo mundo, né? Então, cada um deve minimizar aquilo que tem para não aumentar a interprisão grupo kármica. Abençoar todo mundo, ver o que quer que faz. Agora, nunca espere que aquelas pessoas do terceiro, do quarto, do 10º escalão vai entender aquilo que você faz. Para você tem que estar bem com os amparadores e com a sua consciência. Se isso acontece, não tem mais nada. O processo tudo é ver isso. Agora, outras pessoas que estão lá à distância, como é que elas vão entender você? É muito difícil. Tem dificuldade com isso.
Entende? Então tem muita gente mal entendido, mal informado. Não tem jeito. Desinformação, ela existe. Olha os processos da internet que a gente vê, cada bobagem enorme. Criam umas coisas que falam que eu nem... Aquele assunto eu nem sei o que é. Eu ignoro totalmente, não sei, sou burro. Como é que a pessoa vê a reformulação da família? Quer dizer, nós estamos vivendo uma nova civilização. A família nuclear, a pessoa tem que levar em consideração básica devido àquilo que eu falo, que a base da dupla evolutiva é a passarela da intercompreensão. É daí que segue para o grupo, que segue para a coletividade, que segue para a população, que vem o problema da megafraternidade. Então, é da multidinha que nós chegamos na multidão. Multidinha, por exemplo. Multidinha é a nossa. O que é a multidinha? É o micro-minoria minúscula que nós somos como participantes ou ex-alunos do curso intermissivo. É a multidinha. Isso não vai ser multidão tão cedo. O que é a multidinha? É o povo da conscienciologia. Porque não adianta querer massificar esse conhecimento, que é um pouquinho avançadinho para a época que nós vivemos. Então, essa multidinha, a menor delas, é a família nuclear. Mas eu falo, uma família nuclear que já tem 17 pessoas, já tem Consréu no meio. É muito difícil excluir Consréu disso. Então, veja, é a multidinha quente. Então, nós temos que, em primeiro lugar, cuidar da multidinha, para depois pensar na multidão. Mas pode falar. Sovaldo, aqui na fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, tem o falso utilitarismo. O falso utilitarismo, isso. Sim. Eu queria que o senhor comentasse, por favor. É aquela pessoa, por exemplo, uma moça que vai lá no shopping da Argentina, lá, e compra coisa. Não, mas eu não posso viver sem isso. Agora você vai olhar o que é. Esse é o falso utilitarismo. Então a pessoa acha que aquilo é de muita utilidade para ela e vai acumulando tudo em casa. O superconsumismo leva para essas coisas. Há muita coisa do falso utilitarismo dentro do superconsumismo. Você está entendendo? Agora, você sabe, eu não preciso te falar os objetos que se compram e as coisas que tem, não é isso? Agora, a mulher, então, são especialistas nisso. Qualquer coisa é só você olhar as mulheres em torno e pergunta o que se passa. Entende? Agora, só de batão... de batão, é tanto biju, aqui tudo é biju. Agora veja, cadê o Fred? O Mário não estão aí, então a gente não pode falar. Qualquer coisa vocês vão a Morana. A Morana está cheia de energia, entende? Eu já estive lá algumas vezes, cheio de energia lá, os negócios dele. E lá é suave, tem umas coisas bonitas mesmo, tem umas troças bonitas. Agora, o que é engraçado é você pega lá uma bijuteria dessa, que é tudo pedrinha, né, bolinha, seixo de rio. Agora, o que é que se faz? Metal de qualquer coisa. No entanto, parece uma joia absurda, platina total. Tem coisa que você olha assim, bora, parece joia de platina, que é uma das coisas mais bravas e mais caras que tem. No entanto, não é nada. E outra coisa, tudo brilha, tipo americano. O americano gosta demais de coisa exótica e brilhante. Qualquer coisa assim vende nos Estados Unidos. Mas fala. Valdo, qual o papel da emoção na autodespriorização? Como é que ela afeta a prioridade da pessoa? Olha, eu acho que emoção, ela afeta tudo na vida da pessoa. Principalmente a emoção desbragada, aquela que não tem limite, aquela que a pessoa passa da conta. Então, você pensar, influi. Por quê? Nós hoje somos mais dominados pelo processo, não é bem diretamente você falar do energossoma, é mais do psicossoma e caminhando para a sexualidade. É aí que a pessoa erra mais. A maioria dos processos são todos assim. Observa as tragédias todas que tem, são tudo nessa base. Hoje as maiores tragédias da Terra, em maior número, se diz respeito à toxicomania. A toxicomania é porque a pessoa quer sair do processo emocional dela para alguma coisa diferente. Ela quer alcançar o paraíso no tapa. Entende? Então, é por aí que vem. E é a maior ilusão, é a maior frustração. E a dependência bioquímica é a grande patologia da Terra atual, né? Dependência bioquímica. Agora, digamos, a pessoa que vem dentro de uma linha, ela vem até mais ou menos produzindo, e de repente tem aquela sincada, aquela
Aquela escorregada justamente por esse processo emocional. Isso está mostrando a falta de prioridade onde nela? Como é que ela pode... Não, é a falta que ela às vezes estava muito confiante nas conquistas que ela já havia conseguido. Mas ela não firmou essas conquistas. Então nós temos que ter uma conquista, mas firmá-la, virar um veterano, consolidar aquilo. Entendeu? Agora falta consolidar. Então a pessoa achou que já está demais, que obteve alguma coisinha. Os primeiros fôlegos dela, ela pode rodar. Entendeu? Alguma coisa que aumentar ali. Agora o problema todo é o seguinte, a coisa é recuperar imediatamente. É o que eu chamo de soerguimento. Houve uma queda, faça o soerguimento imediato. Não espere para nem um segundo. E outra coisa, a prioridade é imediata também. Não pode pensar numa segunda hipótese. É soerguer-se. É levantar. Caiu, levanta. Não há outra hipótese. Agora, se a pessoa colocar isso como hábito, ela vai errar muito menos. E mesmo quando ela errar, ela vai consertar o erro de imediato. Sim. Professor, em relação às parasinapses, retrosinapses que o senhor coloca aqui, sim, na fatologia, é possível que o estado vibracional ele venha reequilibrar essa dissonância dessas retrosinapses, além das retrosinapses? É uma das coisas que tem estado no processo de energia. Você tem que lembrar que na hora que nós mexemos no estado vibracional, a sua vontade está assulando, está dinamizando tudo que você pensa, os dois hemisférios cerebrais. Isso mexe com a sinapse, tudo quanto é jeito, mexe com os neurotransmissores, mexe com o sistema nervoso secundário, simpático, parasimpático, está tudo aí. Por exemplo, alguns trafares, assim, no meu ponto de vista, né, a maneira como eu estou entendendo, eu acredito que eles fiquem registrados em estruturas no psicossoma, talvez na paracelularidade do psicossoma. Não, o pior da não, ele fica na memória da pessoa, na memória ativa. Não é na memória passiva, é na memória superdinâmica, atual, a superficial. Qualquer coisa que venha a furo. Tem muito disso. Então são as pessoas supersensíveis em matéria de emoção, uma opção de coisa nesse sentido. A pessoa que é muito orgulhosa, que defende muito o orgulho e não quer mostrar que defende, entendeu? E é possível que esses pontos de energia que ficam registrados, que eles tenham conexão com o sistema límbico? Sempre tem, né? Esses sistemas todos daí, não adianta estudar só um monte deles, tem o tempo todo. E as glândulas também. Esse negócio de pineal funciona muito mais do que a gente pensa, por causa do processo de energia e alimentação fotônica que a pessoa tem. E o que o senhor acha que é assim, mais eficaz em termos de reequilíbrio de dissonância paragênica? Seria o autoenfrentamento trafarista ou seria a mobilização de energia ou os dois? Admitir que ela não é perfeita, para acabar com o egoísmo e o orgulho. Se ela admitir que ela não é perfeita, meio caminho andado já está feito. É o máximo. A maioria acha que é o máximo, que é superior aos outros, que é mais inteligente, que não admite, que é um desaforo. Fulano não tem, por quê? É o processo da concorrência, a competição. Isso tudo tem que acabar. Enquanto a pessoa estiver fazendo competição com alguém, está danado. Então, se for com o duplista ou a duplista, está perdido. Isso dá tudo para trás, não dá certo. Nós temos que reconhecer aonde nós estamos. Onde eu estou? Onde é que eu estou? Reconhecer. Não, meu grau é esse, acabou. Agora, defender esse grau. Está entendendo como é que é? Não esmurecer com isso também não. Dar um valor para aquilo que a pessoa tem. Isso aqui eu já conquistei. Acabou. Vamos defender isso. Você não vê que eu falo aqui certas coisas, de vez em quando até brinco com vocês, igual que eu faço com o Roberto, esse negócio todo? Não, o texto é meu, não vou mudar. Eu defendo o que eu quero. É óbvio, todo mundo é assim. Se não for, tem alguma coisa errada. Você está entendendo? Eu seria insincero, não é o correto. Se eu estou trabalhando com isso, eu estou levando meu negócio a sério, eu gasto meu tempo, minha energia. O que é isso? Minha vida está em cima disso? Como é que é? Aqui, está escrito aqui, ó, no meu MPP. Parece Ministério Público, né? Privado. Professor, só mais uma pergunta. O momento do descarte, por exemplo, do psicossoma, isso pode significar um reequilíbrio total
de todos esses para-DNs? Às vezes pode ser. Agora, ó, vai por aí que você vai descobrir muita coisa. E você vai acabar batendo no lugar que eu já vou te dizer desde já. Macrosoma. Macrosoma vai implicar no microchip, para microchip. E por aí vai. Tem uma série de considerações. Uma coisa vai puxar outra, puxar outra, puxar outra. Você vai entrar dentro de uma linha de montagem evolutiva que é uma reação em cadeia. É uma corrente. Os zeros estão todos unidos. É por aí, você está no caminho certo. Professor Valdo, sobre a justiça assistencial. Se a consciência ela cometeu um erro no passado, criou uma interprisão, numa outra vida ela se torna vítima daquele erro, ela já quitou a dívida dela? Às vezes, não é preciso ver o caso em si, né? Tudo é possível. Mas é preciso ver. Porque às vezes não, ela está só continuando. Que ainda não limpou tudo. A expiação, então, não necessariamente é uma... vítima não quer dizer nada, porque na fase da recomposição, da interprisão glutificada, tudo que a pessoa faz dá para trás para ela, mesmo com melhor boa vontade. Então a expiação não é uma forma de quitar dívida? Expiação? É. A expiação quase sempre é, mas quase sempre você tem que dividir uma coisa com outra. Sabe o que é que se passa? Uhum. Agora, a expiação mais braba que tem é o seguinte, é aquela que mexe com as outras pessoas em torno. Isso mostra que a recomposição ainda está sendo feita. Quando tem recuperação. Você sabe o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa teve um acidente, entra em coma, está lá há muito tempo, alguém tem que cuidar, não tem? É expiação recíproca, para quem está cuidando, para quem está lá. Tá certo? Pode falar. Professor, aqui o caso do materialismo, né? Vamos falar um pouquinho. Essa massificação, né? O ápice aí do materialismo e tudo isso, o indivíduo, por exemplo, ele entra nesse rolo compressor de consumir, de sair, e tem aquela sensação de vou dizer assim, como ele está, né, nesse rol, tem uma sensação de uma felicidade que, nossa, acredito, com todo esse processo da conscienciologia, eu posso falar até por experiência, uma pseudo-felicidade, tá? Porque acho que o momento que o indivíduo para, se ele não tem aí uma estrutura, ele pode Todo surtar. mundo que é excitado demais não é feliz. Como? Todo mundo que é super excitado não é feliz. Tá, super excitado, certo. Olha isso, a hiperexcitabilidade não dá felicidade nenhuma. As pessoas não têm felicidade no orgasmo. É depois. As pessoas não têm felicidade na tempestade. É no remanso. É depois que vem a bonança. Entendeu, não? Entendi. Então, quando a coisa está quente, o tumor está quente, não esfriou, não há felicidade. A coisa está em andamento, dá para resolver. Nós temos que colocar isso sempre na cabeça. Agora, o povo, por exemplo, no carnaval, não tem felicidade nenhuma. Vai ser na reflexão, lá dentro, depois do carnaval, que a pessoa pode ter. Carnaval não, ela está mexendo com cerebelo, psicomotricidade, é o bicho que está pulando, gritando, outra coisa perde a voz, fica hipofônico. Depois, isso é o carnaval. E uma segunda pergunta, a dificuldade na fixação, no caso assim, do aprendizado na memória recente. O que poderia fazer para melhorar isso? A memória recente, a melhor coisa que tem, é bom você usar Tanacan. 80. Não sei. Tanacan é um remédio, põe aí Tanacan com K. Agora você toma um comprimido no almoço e no jantar, no meio da comida. E 3 meses, depois você para 1 mês, depois toma outros 3 meses, por aí vai. Ele vai melhorar a sua concentração e vai melhorar também a sua atenção e a memória. Agora, o que se passa? Todo remédio a gente tem que ver, porque isso aí vem é fitoterápico. E outra coisa, não vai comprar o genérico, porque o genérico não é tão potente. O Tanacan, esse aí eu sempre receito os remédios que os médicos tomam. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Eu estou abrindo um jogo, que eu sou realista nas minhas coisas. Faz 50 anos que eu falo isso.
Eu sempre procuro tomar os remédios, aquele que os meus colegas tomam. Eu não sou desse. Vocês tomam, deve ser porque é coisa boa, dá para o filho. É isso. Olha bem aquilo que o médico dá para o filho. Esse remédio você pode tomar. Eu agradeço, professor. Agora, precisa ver se o médico gosta do filho. Tem pequenas nuances, porque nós somos complicadinhos. A gente tem que olhar. Agora, vocês estavam ouvindo aí o negócio da pessoa ficar hipofônica, o povo gosta de falar que fica afônica, não é? Ela fica hipofônica, ela perde a voz. Porque o cara fica lá, Chiquita bacana lá da Martinica, e canta aquilo sem parar, a noite inteira, 2, 3 noites, ele acaba perdendo a voz. Pois aí, fica bebendo, e um calor danado, toma troço frio. Aí os pilares da glote, o processo da voz, dá problema por causa das cordas, né? É um processo de corda. Corda. É um problema de corda. Entende? A teoria das cordas. Cordas aí no caso da... Não, como é que chama isso? Como é que chama esse chakra? Laringo chakra. São as cordas do laringo chakra. Quem é que está aí com a... Aqui. É você? Queria saber aqui na estrangeirismologia se esse O Prioritarium que está aqui seria um laboratório ou não. Ou se caso fosse um laboratório, como é que seria? Onde é que você está vendo aí? No final da estrangeirismologia. Estrangeirismologia. O prioritário, o que você quer? Eu quero saber se a ideia é um laboratório. Como é que seria então esse laboratório no caso? Colocar todas as coisas prioritárias. O que você colocaria lá? Evolução, cosmoética, sal da ficha evolutiva. O que você acha? Qual o seu mega trafor? Qual o seu mater pensene? E melhorar isso. O que você acha? Não precisa de ter um laboratório desse? Prioritário. Agora, tem uma opção de gente que está fazendo uns palacetes aí, são todos prioritários atualmente. Tudo tem a prioridade. Ele mesmo já é prioritário. Então, o que eu acho bacana aqui, que muita gente está observando, é o seguinte: todas as casas que estão sendo feitas na Cognópolis, a maioria tem sala para TENEPS específica. Isso é o máximo. Gente, é uma nova geração, isso não existia na Terra. Agora, precisava de uma hora, eu quero ver, viu, você que mexe com esse negócio de construção, o meu chefe aqui, o Antônio, podia ver quantas casas que tem já a sala da TENEPS aqui nas comunidades nossas. Isso aí eu desejaria anotar para eu poder falar até na tertúlia. É muita gente que está assim. E olha, já tem casa de casal que tem 2 salas, uma para cada um. Isso é o máximo. Agora, eu acho que tem mais de 10, não tem? Faz um levantamento para mim, ó. Você é a fonte dela. Olha aí. Você falou em macrosoma, Valdo. Autodespriorizar o macrosoma leva à patologia? Seria uma faca de 2 gumes ter um macrosoma? Se a pessoa tem um macrosoma e ela vê que ela tem indício de ter um macrosoma e ela renega essa realidade ou despreza, ela vai levar na cabeça. Que ela não vai usar um processo, ela não vai saber o que se passa. Ela está despriorizando uma coisa que às vezes foi ela mesma que pediu. E aí não se brinca com isso, né? Nós temos revolução pela frente. Agora eu posso responder. E como é que aqui? renega o macrosoma? Desculpe, professor. Não, a pessoa, por exemplo, ela tem o macrosoma, aquilo vai dar certa responsabilidade para ela, ela não liga para isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu já falei com algumas pessoas bem sérias. O cara chega para mim e é maníaco com esporte, mas esporte radical, igual esse padre lá. Agora, então, o que acontece? Aí eu chego para ele e falo assim, ó, você está com com a mania muito séria, que eu dou o nome de riscomania. Eu mesmo já trouxe essas coisas aí, nós já falamos muito disso. Agora, nessa riscomania, você não está ligando, você tem um macrosoma, você tem essa disposição esportiva, ou do desporto, como eles gostam de falar, devido ao macrosoma que você tem. Está te dando mais resistência, mais disposição, mais motivação, mais entusiasmo.
Você tem que acabar com esse entusiasmo infantil e ter uma maturidade adulta. Entende? Tem que dar um jeito nisso. Agora, veja, as pessoas às vezes não querem saber disso. Teve uma pessoa aqui, por exemplo, que uma vez chegou para mim e falou assim, Valdo, eu queria saber de você o seguinte, eu já fiz 1000 saltos de avião. Salta de paraquedas. Então é paraquedista. Mas ele não é profissional. Tudo esporte. Agora, eu falo assim, você está vivo? Está tudo em paz? Deixa eu ver você. Como é que você está? Está inteiro? Tô. Eu sempre olhei muito detalhes das coisas. Então agora está na hora de separar com isso, né? O que você ganhou com isso? Mas... besteira é essa? Isso é risco mania. Sim, essas coisas mais que grita mais, né? Agora veja, esse cara é alto, um galã, cheio de vida. Você está entendendo? Muita gente conheceu ele aqui. Uhum. Agora veja, ele tem macrosoma. Pelos negócios que eu estive estudando com ele, desde o início, falei, você tem uma macrosoma. Agora, ele deixou. Parece que hoje ele trabalha com esse negócio das corredeiras. Rafting. Você está entendendo? Agora vê, saiu do espeto, caiu na brasa. Quer dizer, saiu lá de cima, caiu dentro da corredeira. Está entendendo como é que é? Agora, eles me falaram isso a última vez. Hoje eu não posso dizer, ele pode estar até ouvindo aí as coisas, eu não sei como é que está. De qualquer maneira, ó, vamos juntos. Mas não tem coisas mais sutis que desprezam o macrosoma, assim, que às Sei, vezes a gente eu não tenho que percebe? falar, é o grosso. Aqui, macrosoma já é uma coisa sutil. Se eu começar a falar na sutileza da sutileza da sutileza, ninguém vai entender nada. Eu tenho que falar, é o grosso. Aí uma coisa óbvia dessa. Não tem jeito, fato é fato, a coisa está aí. Risco mania. Sim. Um filho entra como algo mais sutil. O quê? O que entra mais sutil? Tem um filho. Sim, uma opção de coisa nesse sentido. Um aborto. Tudo entra. O negócio é sério. Outra coisa, você quer que eu fale do ponto de vista de mulher? Eu falei de homem. Você quer que eu fale de mulher? As mulheres permitem? Pode falar? Tem a mulher que chegou para mim. E solteira, me arranjou uma gravidez também, indesejada, totalmente. E eu já tinha falado para ela, você lembra quando eu te falei, faz mais ou menos 1 ano e 2 meses, que você tem um macrosoma? Observa bem o que você está fazendo. E atualmente, você nem sabe quem é o pai. Não, não sei. Então como é que você vai? Lá pensa, que rolo que não começou a dar isso aí. Eu falei com ela, aguenta o filho, não vai fazer não, sustenta isso aí. Vai em frente. Mãe solteira hoje até é bacana. Depois, se você arranjar o filho, eu vou te dar o carrinho pro bebê. Vamos dar um incentivo mesmo. Está entendendo? Dar a carta de habilitação para o carrinho de bebê, para ela dirigir. No supermercado, porque você está na onda, né? Na ponta, é muito importante. Você já ver nos Estados Unidos. Hoje já tem até filme que eles mostram essas coisas, né? Na Europa é pior. Mas então, examina bem isso. Agora veja. A pessoa está com macrosoma, a mulher. Sexo, fortuna, de fechar o comércio, alto nível, você está entendendo como é que é? Boa ajudinha, né? De alto nível, sexo. Agora, começa a fazer rolo desse jeito. O macrosoma já foi para o buraco. Ela recebeu o macrosoma para fazer outras coisas. Nesse caso particular aí, de uma dessas mulheres, ela sabia direitinho o que é que a gente fazer. Não fazia porque não estava querendo. Então, veja, isso é menosprezo total de uma coisa absurda, né? Agora, o problema de macrosoma é um assunto que não é do povão, é um assunto nosso. Porque lá fora eles não sabem o que é isso, nem médico não sabe o que é isso. Nenhum conselho de medicina conhece o que é macrosoma. E nem admite essa hipótese, isso não existe. Você já viu alguma coisa em medicina sobre macrosoma? Pergunta aí qualquer médico, vocês não vão ver. Já viu? Então pensa nisso. Você que está começando agora, e você que também que está caminhando para essas coisas, macrosoma, não existe isso em medicina. Vocês não vão estudar isso. Qualquer coisa vocês vêm e falam que a gente, pagando bem, a gente dá um curso. Mas você entendeu como é que é a situação? Professor. Sim. Aqui.
Falando dessa questão, eu queria te perguntar, hoje em dia a gente fala muito de cronobiologia, né, que o corpo ele tem a hora para tudo. Aí a gente vê a consciência ressoma com um macrosoma, quer dizer, não tem a questão do momento evolutivo, da identificação dela, pessoal? Assim, ela vem, ela esquece, ela chega aqui e esqueceu que ela não tem... Não, mas não é isso, não tem nada a ver com a cronologia. Não, eu só tô falando... A pessoa pode saber que ela tem isso aí na adolescência, na maturidade, depende do que é. Por quê? Depende da execução da proex. Macrosoma não é dado com uma pessoa à toa. Tudo tem motivo. Tá, Agora, tem proex pequenininho e tem proex grande, né? E tem gente que às vezes não é bem uma proex do jeito que nós falamos aqui. É que a vida dela precisa daquilo devido ao contexto da recomposição dentro de uma interpretação grupicada. Então o processo é sério. Pois é o que eu estou colocando. Ela tem um macrosoma, mas ela tem um contexto pessoal dela. A gente analisa aqui no contexto da evolução da forma que a gente vê, não é isso? Da forma que a gente tem uma visão mais conjunta. Não, mas aí não tem nada a ver com o tempo, não. Eu acho o tempo aí secundário nisso. O processo não é isso. O processo é da autoconscientização do que a pessoa tem. E por que ela tem que colocar aquilo em funcionamento. Agora, hoje em dia, quem estuda macrosoma somos só nós. Isso é estudado na época da INVEX. Se você for olhar em processo de cronobiologia, seria na adolescência já ia começar a pensar nisso. Eu citei a cronobiologia, assim, para a consciência existe um momento evolutivo, não existe? Assim, todo momento é um momento evolutivo. Agora tem aqueles que são mais graves. Tá, da identificação eu falo, pessoal dela. A identificação não tem nada a ver com o tempo. Tem que ver com a autoconsciencialidade dela. Vê se tem lógica aqui que eu estou falando para você. A maturidade dela. Vê se tem lógica, é maturidade. Você olha bem o caso dessa moça lá. Faltar a maturidade. Seguindo aí o tema do macrosoma, é possível haver alterações ou características neurofisiológicas bem específicas para que seja um macrosoma, para que a consciência... É o caso que eu falei, por exemplo, um suprarrenálico, você vai ver direitinho. Mas que o cara é pícnico, é rechonchudo, tem macroesplânico, as vísceras são grandes, ele é hipertricótico, quase sempre no caso, como eu tenho visto, vários eu vi já, até hoje. Agora veja, tem lá um trabalho específico daquilo que ele tem que desenvolver na vida dele. Ele às vezes não conhece nada sobre conscienciologia, mas ele está envolvido com aquilo, devido ao problema grupo kármico grande e tal. Certo, mas que a minha pergunta é do ponto de vista da manifestação da personalidade, que facilite determinada característica de personalidade, que esse macrosoma faça com que mais facilmente a consciência manifeste aquela personalidade. Existe esse tipo de macrosoma? Vamos supor, tem um cara, tem um corpo fora de série. Foi detentor de troço até de Olimpíada. Começou a trabalhar nisso até hoje. Está lá com mais de 60 anos, está lá do mesmo jeito. Esse cara tem macrosoma. Agora, precisa saber, ele usou bem isso? Como é que foi a cosmoética dele? Porque às vezes o macrosoma tem relação direta com o cosmoético. Porque ele conseguiu ficar acima da média, com a situação toda. Ele soube usar essa superioridade de maneira cosmoética? É aí que a porca torce o rabo. É aí que aparece a encruzilhada para ver o que se passa. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem nomes conhecidos. É só olhar. O macrosoma, às vezes, melhora o skill, a competência, o desempenho, a performance. Isso é muito sério. Então a pessoa está achando que a tal aí... Isso aí é aqui um caso de uma dona que eu conheci ainda, moça, que até hoje ainda aparece, que é sexy e virou vedete aí, tudo quanto é jeito e tal. Então, assim, eu agradeço demais. Depois disso que ela falou, um monte de mulher no Brasil, eu vi modelos, manecas, etc., artistas falando. Eu agradeço demais a minha genética. Tem razão, tem que agradecer, genética. Agora, vai responder por isso. Esse negócio não foi dado à toa. Professor Valdo,
o item 6 da remissiologia, princípio da prioridade compulsória. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o Olha, princípio. O princípio seria bom, você ainda não viu isso, né? Eu dei Ivanilda com a turma, dá para ela. Será que esse aí já tem nos nossos 2 tomos? Então seria bom pegar os 2 tomos e mostrar para ela ali. Tá. Pega aí para nós. Ela já esteve estudando muito isso. Tá. Okay. Nós vamos te dar, porque assim você vê tudo, examina tudo. É isso que chama o receituário dos verbetes. É aquele negócio que eu estou falando. O senhor comentou no começo que o problema de saúde que o senhor teve foi um aviso. Eu quero entender o seguinte, há elementos que eu possa avaliar em que momento isso é uma intervenção extrafísica ou que momento até a consciência programou isso, caso ela tenha um desvio? Tem elementos você que eu possa vê ver? São as consequências. Se aquilo ajudou você. Por exemplo, o meu em faixa me ajudou demais. Eu estava com a corda toda. E outra coisa, não estava fazendo mal para ninguém, só para mim. Para os outros até que eu estava ajudando, eu estava fazendo assistência o tempo todo. Outra coisa, me deu um negócio, a hora que eu estava correndo uma chuva, eu tinha vindo com o material, aquela coisa toda, de uma casa que eu tinha assistido das pessoas, e eu queria chegar antes da tempestade. Que lá de vez em quando armava uma tempestade igual essa, quando vem daqui assim, que passa para lá assim. Não sei, né, se era, né, isso aí eu não sei. Agora no meu caso, de qualquer maneira, foi bom. Você veja, isso foi em 1960. Faz 48 anos. Mas no seu caso, o senhor viu que foi... Daqui 2 anos eu posso fazer o jubileu do meu infarto. É incrível isso. Quando eu estiver junto com a medicina, comemorar a feijoada. Feijoada. Carregada de colesterol, né? Mas quem quer que você falou? Mas no seu caso, o senhor identificou que foi um processo de intervenção extrafísica ou pessoal? Conseguiu detectar? Meu foi mesmo de aviso, porque depois eu saí do corpo e comecei a estudar as coisas. E eles falavam para mim, não, aviso para você, realmente está na hora de você mudar isso aí. Não pode seguir do jeito que está. O corpo, ele nem sempre tem a força. Matéria não é consciência, a matéria é sempre fraca. Quando o povo fala assim, a carne é fraca, ele só olha na questão de sexo, outras coisas mais, mas não é. A consciência é forte, a carne é fraca. Então esse negócio é muito sério, a gente tem que ver os limites do corpo. E outra coisa, há corpos e corpos. Tem uns mais fortes que o outro. Eu conheço um monte de gente que é muito mais forte que o meu corpo. Agora, então, eu tenho um corpo, eu tenho que examinar esse corpo, o que ele me permite fazer. Qual é o limite dele útil de trabalho, de atividade, de função, funcionalidade? Qual a fisiologia dele? Eu não vi isso. Porque no caso do macrosoma... Com 28 anos, estudando sem parar, trabalhando, não tive tempo para fazer isso. No caso do macrosoma, quer dizer, ele é sofisticado, não significa força, né? Pode ser não, sutileza, a gente fala né? macro porque é uma coisa maior do que o normal. Mas pode ser maior em volume, em qualidade, em especificação, em determinado sistema, num determinado órgão. Isso varia infinito, é a lógica. Agora, macro foi o melhor prefixo que eu arranjei para falar disso. Se você falar supersoma, não é bem isso, isso é coisa de super-homem. Macrosoma, sim, é a ampliação de alguma coisa lá dentro. Em algum aspecto. Ampliou. Entende? Macro. Na maniologia, o que seria a siliciomania? A erro ortográfico, siliciomania com S? Não tem nada a ver com silício, metal, qualquer coisa, é besteira. Não tem nada a ver com isso. Silício é a pessoa que faz sacrifício. Por exemplo, a turma do Opus Dei e coloca um negócio na coxa. Isso é siliciomania. Há muito siliciação, o silício dos processos dos fanáticos religiosos. A Igreja Católica está cheia disso. Um monte de santo caminhou para a siliciomania. Siliciomania, por exemplo, hoje a gente vê muito o silício na questão lá entre os judeus e os palestinos, aqueles negócios que eles batem e começam a bater nas coisas. Aquilo é silício. Isso é siliciomania. Ultimamente, 4 anos para cá, estou comprando vários livros
começo a ler, depois paro, e pego o outro, paro e pego o outro, em reticência. Tenho interesse em vários assuntos, mas percebo que isso não é o ideal. Gostaria que o professor me desse uma opinião ou dica para lidar com isso. Primeira coisa, você vai chegar no espelho hoje e dar um tapa na cara do lado direito, para ver se vai ficar roxo. E aí você vai falar para você, olha, eu tenho que ter vergonha na minha cara. Essa é uma técnica muito boa. Dentro daquelas 300 que nós usamos, essa do alto tapa na cara é uma das mais sérias que tem. Porque a pessoa vai pensar. E outra coisa, você pode falar, usar seu nome, que eu não vou usar aqui, mas você põe, fulano, eu vou ser um bobo. Como é que você faz uma coisa dessa? O que é que você quer de fato? Você está sendo orientado por você, pela sua consciência, ou os assediadores estão tomando conta de você? Afinal de contas, você tem um autoassédio ou você tem um heteroassédio? Isso tudo a pessoa tem que conversar. Com tapa, ela vai cair sim, pode estar certo. Sempre ajuda. Agora, tem que ficar um pouquinho roxo temporariamente. Senão não adianta nada. Agora, ó, bata de tal maneira que você não vai quebrar dente, nem a mandíbula, nem nada. Só um pouquinho, para ficar roxo. Isso aí ajuda. Se aparecer algum sinal dos seus dedos, isso é bom. Mostra que você chegou na culminação técnica do processo. Agora, veja, é um tipo de silício. Mas esse funciona. Vocês estão entendendo? Agora, ó, a primeira coisa. Agora, falando ainda, outro aspecto ainda mais sério ainda. Você deve o seguinte, arranjar livro que você possa seguir uma linha bibliográfica correta e não ficar mudando toda hora. Então, veja, você é bom em quê? Qual a linha de conhecimento que você vê que você tem tendência, que você gosta? Então, compra uma biblioteca, compra de cara 50 livros nessa linha. E você vai ler tudo e fazer uma bibliografia com detalhes, e anota tudo. Leva para o computador, porque com isso não tem jeito de você deixar. O próprio sistema, ele vai incentivar você. Vai chegar um ponto que se vira uma cachaça. Você vai começa a ficar especialista dentro daquilo. A hora que ficar, você vai longe. Não tem jeito de você ficar assim, virando a folha e mudando toda hora e diversificando. Isso chama síndrome da dispersão. Você sofre da síndrome da dispersão intelectual. Eu acho que está bem claro, né, para explicar isso aqui, vocês não acham? Para ver a coisa. Agora, que técnica ajuda a pessoa a estabelecer suas prioridades evolutivas? Olha, tem uma técnica muito séria, que é, primeiro, a pessoa estudar a autoconscienciometria e ver o que ela precisa. Olha os trafares e trafores. Qual é o trafar principal que eu preciso para melhorar? Com isso, a pessoa já vai no caminho da prioridade evolutiva. Se ela melhora o pior trafar que ela tem, tudo vai melhorar com a vida dela. Então, pergunta para os seus amigos se você tem alguma dificuldade para interpretar seus trafares. Pergunta, o que é que vocês acham que é a minha principal invirtude? Aí o povo vai falar o que é. Agora, qualquer coisa apareça aí. Quando é que vai ter um curso aí de conscienciometria? Vamos dar aí, ó. A semana que vem tem um curso aqui. Se você puder, compareça. Qualquer coisa, eu te dou a cortesia. Para liquidar com o assunto. Vocês me falam se o cara aparecer. Mas, olha, eu sei que tem o nome dele aqui, tá? Não adianta vir com o nome do outro, não. E é macho, não é fêmea. Se aparecer uma mulher falando isso, tem nada a ver com isso. Está escrito aqui. Eu guardo essas perguntas. Já estou com o dossiê dessa altura, ó, lá no meu armário. Das perguntas até agora. Todas essas. Estou guardando tudo. Eu guardo lá comigo, porque está tudo escrito. Inclusive, algumas das respostas que eu dou, eu escrevo só para não ter dúvida. Só não tem aí, são as datas exatas, mas isso é secundário. Não. Aqui, ó, essa aqui não tem nada. Presta atenção. Sim, ok. Mas ele não tem uma por uma. Mas isso não precisa. Eu acho secundário. Não. Agora, quem é que está com o microfone? Então quer dizer que nós estamos despriorizando a fala. É isso? Não, é só uma correção, professor Valdo. Na página 3, na interdisciplinologia, na segunda linha, eu não sei se está correto, é anti-enganologia, deve ser autoenganologia. Não, aqui Tá certo? É anti-enganologia mesmo. Ah, anti-enganologia.
Eu pensei que era autoenganologia. Não, autoengano todo mundo já sabe, mas aqui é para combater a enganologia de prioridade. Então eu que li errado. É de propósito, tem as duas. Tá. Esse aí até que está certo. Pode falar, Tânia. Tu merece. Professor, na remissiologia, sim, o senhor não colocou um verbete autopriorologia, que é também da evoluciologia. Sim. Por quê? Porque já tinha 10. Porque eu tenho que ter um teto, um limite. Atualmente eu não quero passar de 10. Pelo seguinte, eu estou na metade da enciclopédia. A hora que tem um monte de coisa que ainda vai aparecer, eu estou deixando espaço para colocar outro. Pois é, o senhor outra coisa, aqui tem 8 sobre priorologia, você viu? Eu vi. E o senhor botou da evoluciologia também, planilha evolutiva, entre os 10. Sim. Quer dizer, então o senhor fez essa seleção, porque o outro é autopriorologia. Sim, mas veja, esse é o óbvio, né? Aqui tem a priorologia geral, que envolve isso tudo, é muito maior do que esse que eu estou falando. Agora, olha, esse aqui que eu trouxe é aquilo que eu falei. Pelo menos é o 10º verbete sobre prioridade, tá certo? Tem mais, hein? Pois é, eu estou sabendo dessa aguarde. Dessa autopriorologia. Quem verá. Onde eu estava estudando isso, então? Mas você observou bem. Agora, essa aí é o que eu falei que teria mais um, porque aqui tem 8. Com esse de hoje, 9, com essa outra autopriorização, 10. É no mínimo 10 que eu já trouxe até agora. Alguém mais fez alguma correção, alguma coisa? A Natália ainda não falou, eu preciso passar o microfone para ela, porque senão hoje já não dorme. Passa lá. Obrigada. Natália me agradece todo dia. Professor, na frase enfática, sim, eu gostaria de saber por que você coloca só na dimensão intrafísica e não na multidimensionalidade? Ou por que você enfatiza mais o jeito... Na existência intrafísica de milhões. Sim, porque o problema nosso maior é o que acontece aqui no dia a dia. Nós estamos aqui dentro de um trabalho, uma execução, uma missão. É a vida humana. Isso aqui é um período específico. Então, a autopriorização mimética, antievolutiva, tem que ser na vida humana. É o que interessa. Agora, esse da física, eu não preciso falar que os caras viram psicótico, coisa, isso é bobagem. O problema todo é esse, eu vou ler tudo. A autopriorização mimética, quer dizer, aquela que a pessoa está repetindo aquilo que eu já fez, que é antievolutiva, é a condição doentia, infelizmente, das mais comuns na vida humana. De milhões de cidadãos e cidadãs de todos os países. Gente, observa só atualmente o tóxico, a toxicomania. Você quer coisa pior do que a pessoa ser viciada na bioquímica? O povo, por exemplo, às vezes numa vida anterior era viciado só em cigarro. Atualmente é só na cocaína. Quer dizer, piorou tudo. Entendeu? E hoje está, graçou, todo lado tem. Os países já não sabem o que fazer. A ONU está entrando nisso de todo jeito. Todas essas loucuras de pai matando filha, filha matando pai, o processo todo que está aí, isso tudo tem tóxico no meio. A rapaziada, uns matando os outros todo dia, olha o tóxico. O povo que usa arma, olha só, nunca houve uma exaltação tão grande de revólver, de espingarda e de carabina, como atualmente na Terra. Isso é uma loucura. A despriorização, tudo é mimese. A arma existe desde que o mundo é mundo, mas, por exemplo, tanta arma, do jeito que é que tem hoje, sofisticada desse jeito. Agora, a arma é uma coisa terrível. O cara dá um tiro no outro, acabou, que não volta mais. Se pegou em certos lugares vitais, o cara vai embora, acabou. A vida dele acabou. O cara sumiu. Homicídio é uma coisa terrível, o povo sabe pensar nisso. Agora, colocou um revólver. Aqui não serve para matar passarinho nem barata. É para matar gente. Como é que fica? Vocês estão entendendo o drama dessa condição? Você vê a extensão disso? Como é que nós estamos vivendo? É a vida humana. Nós temos que preservar a vida humana dos outros. Ver como é que é isso. Acabar com essa repetição de coisas inúteis, bobas. Esse é o caminho que eu me bato aqui. É o processo da cosmoética. Tem lógica para você? Pois é.
Agora, qual seria a melhor técnica ou técnicas para superar um emocionalismo exacerbado? A primeira coisa, morder na língua. A pessoa está com vontade de fazer alguma coisa, morda na língua. Nossa, ela vai ter o que se ocupar. Com isso, melhora o processo de emoção. Vocês estão vendo que eu dou umas técnicas que parece que todo mundo ri. Mas veja, elas funcionam. O pior é esse, o tapa na cara funciona. Isso tudo é da impacto-terapia. E é só a pessoa consigo mesmo. Uma outra coisa é dar beliscão, mas essa todo mundo já sabe, isso é de filme, né? Não, dá um beliscão em você para ver que você está vendo que eu estou aqui. Dá um beliscão. A pessoa notar que ela está aí. Isso é uma técnica. Qual a melhor forma de priorizar o equilíbrio do psicossoma? A primeira coisa é começar a trabalhar com o estado vibracional, como nós falamos aqui, para melhorar a Kundalini, a pré-Kundalini, que é daí que vem o processo da emoção da pessoa, por causa das energias. O problema todo da emoção é um processo do psicossoma. Mas o psicossoma atua através das energias conscienciais mais sérias. Então o problema todo é esse. A pessoa nunca ela pensa só emocionalmente. Quase sempre, através da emoção, o pensamento dela começa a agir. Essa ação é feita pela energia consciencial. Então o processo mais sério é, como eu disse, a chave da vida humana é estado vibracional. Olha a lógica disso. Pensa. Pode falar, Geraldo. Professor, como é que uma pessoa pode identificar por si mesma se ela possui ou não um macrossoma? Ela tem primeiro estudar o que é o macrossoma. Ver tudo que nós já publicamos até agora sobre esse assunto. É uma opção de artigo, uma opção de coisinha sobre isso. E examinar. E ver as possibilidades dele, comparar. Como é que é, o que ela tem, o que não tem. Agora, tem gente que já desconfia do macrossoma sem saber que ele existe. São aquelas pessoas, por exemplo, que têm uma saúde melhor do que todos os irmãos. Tem um corpo diferente de todo o povo da família. Uma pessoa assim, imune a doenças, seria... A favor que eu estou falando, positivo. Hein? Uma pessoa imune a doenças e tal, poderia ser um indicativo? Mas esse é muito óbvio. Esse aí é muito óbvio. Mas às vezes, é preciso saber esse negócio de imune a doença. Tem aquela pessoa que fala assim, eu nunca consultei médico, estou com 56 anos. Sim, mas ele está todo enrolado. A cada buraco, se for estudar lá dentro... Está entendendo? Então isso não é bem assim, tem que examinar, né? Por quê? Não se cuidou. Está entendendo? Às vezes está a coluna toda atrapalhada. Então o cara vai falar com você. Eu, Valdo, nunca fui a hospital nenhum. Isso não adianta. Agora, veja, é uma situação tal que na hora vira uma piada que você não pode rir. Isso tudo já aconteceu comigo. O cara chegou se arrastando e falou assim, eu nunca fui ao hospital nenhum, nunca precisei de médico. Tem uma tramonte absoluta. O que é que você fica com isso? É só as tragicomédias da vida. Tem muito disso. Aqui eu tenho que mostrar para vocês todo tipo, né? Em sindromologia tem uma revisão de forma, tá? Saiu o síndrome da despriorização, o artigo. O síndrome da despriorização. Isso aqui eu acho que já foi consertado. Vou pôr aqui direitinho, muito bom. Tem mais alguma coisa? Tudo bem? Gente, o que é que vocês têm mais aí para falar? Alguém fez mais revisão? O Roberto não está aí hoje, né? E a minha turma também da Conformática, mesmo no feriado desse, não apareceu, né? Cadê meu povo? Pode falar. Eu agora fiquei numa dúvida aí nesse interdisciplinologia, porque você falou que é anti-enganologia mesmo, né? E esse anti é de antes e não de anti? Aqui pode pôr um I. Porque isso eu fiquei, porque lá embaixo está anti-evolutiva. Eu não coloquei o I por um processo muito sério. A enganologia é com E. Agora, se você quiser, a gente pode pôr o anti e o E, mas eu não quero, eu estou querendo eliminar isso. Mas eu falo porque lá na frase embaixo tem anti-evolutiva e aí tem o I também. E vem com E depois, entendeu? Aí eu não entendi assim, bem o critério. A gente pode pôr, vamos consertar isso aí. Vamos fazer uma coisa mais criteriosa, né? Você tem razão. Anti. Põe o I. Põe o I. Só para ficar... Acho que lá nós andamos consertando, que o Antônio já tinha visto também alguma coisa nesse sentido. O texto grande nosso lá, que hoje está com quase 3.700 páginas, ele está todo mexido. Nós estamos fazendo tudo dentro dos critérios. Agora, tem coisa que eu ainda quero fazer mais para ver se normaliza a situação. Por exemplo, evitar
mental somática e colocar tudo com mental somatologia. Para ficar mais claro, entende? Agora isso, se a gente for mexer, vai ter que mexer em mundos e fundos. Mudar o mundo. Mas pode ser que nós vamos fazer isso. Nós enfrentamos qualquer coisa. Com o computador não é tão difícil. Com relação ao macrossoma ainda, professor, o senhor falou dos aspectos físicos. Quando é intelectual o macrossoma, um atributo específico, por exemplo, memória... Não, você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu. Não é macro mental soma, é macrosoma. Você caiu de 4 nessa, certo? Ó, na frente da câmera. Mandar um negócio. Você caiu de 4. Não, vamos só entender. Você vai entender o que eu estou falando. Para ter o processo intelectual desenvolvido, com as maiores coisas que tem, às vezes o macrosoma foi feito para isso. Mas ele foi feito para predispor o corpo da pessoa para ela raciocinar direito. Agora, quando tem alguma coisa que tem que acrescentar, esse é que eu chamo que é o para-microchip. É outra coisa. Agora, por exemplo, a pessoa pode ter o macrosoma e o para-microchip e outras coisas mais. Depende dela. Agora, macrosoma diz respeito a melhorar o corpo da pessoa para refletir nos outros veículos. Enquanto ela está aqui, os 4 veículos. Tem lógica isso para você? Okay. Você entendeu? Entendi. Por isso que eu coloquei macrosoma. Entende? Não é macro mental soma. Não é. Eu nunca falei nisso. Está claro? Pode, perfeitamente. Não tem nada a ver. Uma coisa não quer dizer que precisa da outra. Agora o que eu estou falando é que as duas podem coexistir. A mesma pessoa. Tudo ok aí? Gente, o que eu quero dizer hoje é o seguinte. Nós temos aqui 17 temas aqui para você selecionar. Quem é que vai? É hoje ou você? Agora, ó, eu quero dizer para vocês ainda que nós vamos ter no domingo, eu quero dizer aqui, arco voltaico crânio chacral. Tá certo? Isso é no domingo. Já estão preparando aí, porque muita gente está atrás disso aí. É bom a gente avisar, né? Porque vem aqui para a gente debater. Pode trazer as armas que quiser, que nós vem quente que a gente está se fervendo. Tá bom? Pessoal, vamos fazer a votação, mas depois vão ter 2 pessoas que vão dar recado. Que é o Marcelo Pasculin, a Flávia Guzzi e, se alguém mais quer falar, depois dessas pessoas. Ok. Então, todo mundo com papel, né? Verbetes novos. Anticatarse, comando exterior, curiosologia, ignorantismo, localização, mini-acidente e personalismo. Verbetes antigos. Década, diferença semântica, operação, palavra-chave, pré-análise, prerrogativa, primo-oponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, eu gostaria de fazer uma breve atualização da Asinvex. A Asinvex, no início deste ano, é para todos os tertulianos e teletertulianos. A Asinvex, no início desse ano, adquiriu o terreno para a construção do campus de Invexologia. Lá está vendo a reforma da casa existente e 4 duplas da Asinvex irão morar lá nos próximos 2 meses. Em julho desse ano, nós teremos a Semana da Invexis. E dentro da Semana da Invexis, o lançamento do campus de Invexologia. Portanto, a todos aqueles que têm interesse, que têm alguma relação com a Invexologia, nós estamos convidando a participar do lançamento do campus de Invexologia, bem como de toda a Semana da Invex. A Semana da Invex será de 11 a 17 de julho e o lançamento do campus será no dia 16 de julho, quarta-feira pela manhã. Ok? Todos convidados. Obrigado. Rapidamente, para avisar que na semana que vem, dia 10 e 11 de maio, a Consis vai estar ministrando o curso Introdução à Conscienciometria, tá?
trabalhando trafores, trafaz, identificando, dando autodiagnóstico a partir da análise com conscienciograma. Quem tiver interessado pode procurar a Consciência, falar comigo, tá certo? O preço do curso acho que está na faixa de R$120. São 2 dias, sábado e domingo, de 9 às 18. E o horário da tertúlia é mantido, tá? A gente faz o curso de manhã, vem para a tertúlia e volta para o curso. Obrigada. Nós gostaríamos de convidar também para o primeiro Congresso Internacional de Grupo Karmalogia e primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Nós vamos ter dia 22 a 25 de maio, no Discernimento, esse evento, e toda a verba vai ser direcionada para a enciclopédia. Então, estão todos convidados. Só um minutinho que nós vamos passar o resultado da votação da tertúlia para amanhã. Já ganhou de catarse, né? De catarse, né? Rosa nada. Pessoal, só um minutinho que nós tivemos um empate, anticatarse e personalismo. Então, por favor, levantar a mão. Anticatarse. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E personalismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ganhou personalismo. Yes! Yes!